um CuboCast. Eu sou o Luiz Azevedo, aqui ao meu lado. E o nosso convidado hoje é o ícone da comunicação abaetetubense. Com este eu aprendi, aprendo e aprenderei, meu irmão. Naldo Araújo, muitíssimo obrigado, cara, por comparecer à nossa humilde casinha. É bacana, prazer meu estar aqui com vocês, né? O Cubo, eu assisto, acompanho o trabalho de vocês, acompanho as ideias, as loucuras de vocês aí. Acho muito bacana. A Abaetetuba precisava disso, dessa forma de comunicar de vocês, né? Legal. Vi aqui no lançamento dos projetos cinematográficos de vocês, curto demais, então tô aqui para o que deve é. Pô, bacana. Vamos lá. Bom saber que você... Tu falando das nossas loucuras, dá mais uma moral pra fazer mais, então. A gente fala que não é uma entrevista, é um papo, né? Sim. Porque, porra, mas eu me sinto bem o poste mijando no cachorro. Nada, a gente sempre inicia assim, Sim. Naldo por Naldo. Quem é você, cara? Cara, eu sou um sujeito da gema abaetetubense. Eu sempre brinco que se eu for candidato, que eu não sou, tá? Político, pra mim já passo longe, mas se eu fosse um candidato e hoje eu fosse na beira, como fazem muitos candidatos, a primeira coisa, vou na beira, vou tomar um mingau de Meriti, vou conversar com o povo, eu sou do povo, eu abraço a madame lá do Camarão, todo mundo. Se eu fizesse hoje isso, as pessoas iam estranhar. Mas elas não sabem que eu nasci na beira, eu fui criado na beira, fui morar com a minha tia com 2 anos de idade. A minha mãe era mingoleira, tomei mingau da minha mãe na beira e do Lambreta e da dona Diquinha. Pode crer. Nasci naquela beira. Então esse é o Naldo. E se eu for hoje na beira fazer isso, as pessoas não sabem que em casa eu tomo mingau de Meriti até hoje. Vão dizer, olha, tá querendo aparecer. Eleição. É eleição. Mas o Naldo é esse cara mesmo. Eu gosto, adoro. É por isso que eu me tornei jornalista, porque eu adoro mesmo contar essas histórias. Eu gosto de estar ali na beira, andando, não fazendo aquelas firulas que os políticos fazem, mas eu gosto de estar conversando, ouvindo as histórias. E eu sou um apaixonado pela comunicação desde moleque. Eu digo que eu nasci comunicador porque na escola eu não sabia nem como fazia, mas eu fazia o jornalzinho do colégio. Estudou onde? Eu estudei no Basílio de Carvalho. Fui lá um dia desse fazer reportagem e depois de 50 anos, que eu tenho 59, eu fui lá no Basílio de Carvalho, saí de lá com 9 anos de idade e 50 anos depois, numa reportagem agora que eu fiz há pouco tempo agora, que o Basílio completou 124 anos, eu fui ver o meu nome na lista de chamada da turma E. Eu tava lá, Edinaldo Araújo Cardoso, este que vos fala. Fiquei muito emocionado, vi aquela escada do Basílio aí, que é a mesma até hoje, né? Porque é um patrimônio, aquela escada de... Aquilo é granito, eu não sei como é que ela... Acho que é mármore. Aquele negócio vermelho lá, não sei como é que é o nome. Então, isso não pode ser mudado nem a janela. Passei do Basílio, eu fui para o Bernardino Pereira de Barros. Fui para o Pedro Teixeira, Bernardino Pereira de Barros, fui para o INSA, fui para o Santa Rosa em Belém. Porra, por que não ficou migrando de uma escola para outra? Porque é assim, eu quando fui para o Basílio de Carvalho e para o Pedro Teixeira, no Pedro Teixeira, eu era muito vadio na escola. Vadio, cara. Aí eu fui pro Basílio de Carvalho, não queria nada com a vida. Estudei as 3 porradas. Fui pro Pedro Teixeira, reprovei a 5ª série 2 anos. Caralho! Aí até que um dia eu disse, cara, mas eu quero ser alguém na vida, bicho. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso estudar, porra. Eu olhei para um lado, eu não morava com meu pai era mecânico, porra. Não nem morava com a gente, largou a família cedo e tal. E eu, mamãe mingoleira, a tia que me criava era doceira, porra. Meu avô, o mestre Caetano, era o mestre da serralheria e ferragem. Eu digo, cara, eu preciso mudar minha realidade, bicho. Eu vou ser alguém, eu vou ter que estudar. E aí, por um estalo, cara, eu comecei a ser de um cara preguiçoso no colégio mesmo, assim, não era nem mediano, era um I. Eu passei a ser um estudante de primeira, eu tenho orgulho. Aí eu mudei a minha vida, eu fui estudar realmente. Aí eu passei a tirar boas notas. Aí eu fui pro Bernardino, que era um colégio que melhorzinho, assim, digamos assim, em termos de... Naquela época eu queria mudar os ares, né? Sim. Aí depois eu fui pro INSA e tal. Aí fui pro Santa Rosa. Aí sempre já mirando, desde cedo mirando a comunicação social, o jornalismo mesmo. Fizeste o FPA? Fiz o FPA. Depois eu fiz o FPA, me formei, agora o diploma não é necessário mais, a pessoa pergunta, mas pô, tu estudaste e no diploma não vale mais. Mas se tu fores hoje pedir uma vaga em algum grande jornal, televisão, eles vão querer um diploma teu.
Tem diploma? Não, então você não é jornalista, dizem lá por lá, né? E aí ficou assim. E aí depois eu fiz uma pós-graduação em, agora imagina, comunicação social e teologia, que eu fiz no Cesupa, né? Fui pós-graduado em comunicação social e teologia. E aí fui embora, fui fazer e tal, essas coisas. E no bate-papo a gente vai contar aqui que eu vou voltar pra cá, pra Baeté. Pois é, E né? que circunstâncias, Tu passou quanto tempo, Belém? Foi só época de faculdade, assim? Eu fui para Belém em 87 fazer o Santa Rosa, era na época o convênio. Era assim, para mim é o seguinte, era tiro curto. Eu não tinha mais condições de tentar de novo. A minha tia, que era doceira, tia Mundica, que foi meu anjo da guarda, meu anjo, né, minha mãe, apesar de ter minha mãe, estava lá com ela agorinha, conversando com ela pra cá, fazer visita pra ela. Apesar de ter minha mãe, mas a tia Mundica foi a minha mãe. É aquela que chegou comigo e falou assim, meu filho, ele não tinha dinheiro, né? Um negócio assim... Pois é, tu falou de uma realidade, assim, né? Complicada. Sim. Mas aí tu citou INSA e Santa Rosa, né? Porque o que aconteceu foi o seguinte, a minha tia dizia assim, cara, tu quer estudar? Não falou cara, quer estudar? Quer. E ela começou a tirar um dinheirinho dela, ela me dava enciclopédias, naquela época pra ter uma enciclopédia tinha que ser um moleque meio da grana, Sim, né? com certeza. Então ela me dava enciclopédia, não tinha internet, ela me dava enciclopédias que eram caras, me dava aqueles globos assim, sabe, me dava tudo que eu precisava, aqueles mapas de anatomia e tal. E eu na minha loucura aí eu comecei a ser um estudante, eu comecei a decorar todos os países e capitais do mundo. E se fosse hoje lá num dos programas de televisão, era milionário, porque as pessoas perguntavam qual é a capital, não sei o que, do Senegal, não sei o que, eu respondia tudinho. Hoje eu esqueci um monte, mas eu comecei a estudar muito isso, eu estudava o relevo do Brasil, capitais e tal, e, sabe, tá, beleza. E aí, o que aconteceu? A minha tia viu, a tia Margarete, lá do Guaraná Amazônia, que é a mãe do Márcio, do Júnior, do Tião, ela disse, esse cara quer estudar, bicho, bora colocar ele no INSA. E aí, pra te ver como o universo conspira pra quem quer crescer, né? A minha tia disse, vamos colocar ele no INSA. Como? Vou falar com as irmãs. Aí fui pro INSA, com o beneplácito da minha tia Margarete, da minha tia Mundica, mas eu não posso esquecer de um grande amigo, o João Bosco, advogado. O João Bosco disse, tu quer estudar? Vou conseguir uma bolsa de estudo pra ti. Ah, bacana. E aí na época era o deputado Ademir Andrade, até hoje eu não esqueço. Aí conseguimos uma bolsa. Nem sei para onde tá Ademir Andrade, nunca mais fui candidato. Posso falar à vontade, não tô pedindo voto para ele. E aí fui parar no INSA, cara, desse jeito, olha. Aí disse agora, qual é o próximo passo? Tia, quero morar em Belém, quero estudar em Belém. Eu disse, mas agora ferrou, e agora? Não sei, bora ver. Bora para Belém, bora. E aí, de novo, uma tia de Belém disse, faz o seguinte, eu pago o mês e tu paga o mês pra tia Mundica. E assim eu fui estudando a prestação. E assim eu tô aqui hoje, né? Bacana, cara. É uma trajetória. E aí chegou o vestibular. Não é hoje não. Aí meus primos fizeram Cesupa, não sei o quê, opções, né? Particular. Eu não. Como é que eu ia pagar uma UNAMA? Como é que eu ia pagar não sei o quê, um Cesupa, não sei o quê. Na época tinha não era nem Cesupa, era, sei lá o nome que tinha lá. Aí eu disse, cara, é federal e uma porrada só. E aí foi assim. Consegui, de 32, passei em 16º, e era assim que funcionava a federal, né? A metade escolhia dia, escolhia horário o turno, né? e as matérias, que era acreditado, matéria acreditada. E eu escolhi estudar tarde, e de manhã eu era professor particular, mas isso é outra história. a vaga de... não sei se já mudou, né? Mas eram 30 vagas para jornalismo e 20 para publicidade. Chorei algumas vezes. Na época eram 32 vagas, 16. Eu fiquei em 16º. 50%. Certinho, 50%. Certinho. Fui escolher tudo. Aí depois, quando acabei jornalismo, eu fiz ainda um semestre de publicidade e propaganda. Sim. Mas eu precisava trabalhar. E eu dava aula particular pra lá e pra cá, eu era desse tamaninho, cara. Eu era um moleque que passava só cabeça e não tinha nada. Porque eu andava muito em Belém, eu andava. Eu tinha que dar aula nos lugares, eu andava pra lá e pra cá, economizava do ônibus. Cheguei ao ponto de, por exemplo, tinha uma lanchonete no Centro de Letras e Artes, uma bodegazinha lá, não tinha Rio. Eu não sei se tinha Rio, eu sei que eu nunca fui na Rio. Provavelmente não. Não sei. Aí eu fui pra não voltar pra casa, pra não gastar ônibus, eu comia
culhão com caldo de cana. Mas era bacana, Sim, de caldo de isso, açúcar, viu? outra Era história. isso. E assim, essa parada de estudar até hoje, né, cara? Assim, quer dizer, até hoje eu não posso provar, mas Eu ia perguntar, até hoje ainda tem esse ímpeto pelo estudo, né? Estuda bastante jornalismo, publicidade e propaganda. Pô, Muito. hoje em dia tu vive disso, né? Vivo. Hoje em dia... Olha, tanto é que, por exemplo, quando veio a pandemia, aí eu tava em casa lá doido pra trabalhar e tal, eu saía sozinho às vezes, que a minha equipe não queria se arriscar muito. Sabe o que eu fazia? Eu colocava uma máscara, pegava um telefone desse, eu ia fazer reportagem dentro da UPA. Só eu assim, eu digo, fiquem fora. eu lembro dessas takes assim. Sim, eu lembro. fazia com o celular sem ir embora e tal. Eu vou entrar isso aqui. Eu sempre fui um cara meio chato pra reportagem. Eu às vezes me arrisco, vou fazer e tal. Gosto demais. Aí perguntaram sobre estudo. Eu, quando eu morei em Belém, eu passava em frente ali a Aliança Francesa, aqueles cursos de inglês lá que tinha, na época era o ASNA, era no CCB e tal. Eu dizia, cara, eu queria estudar, eu queria ser poliglota, mas como, cara? Como é que o cara liso, como é que vai estudar que tá comendo culhão com caldo de cana? E eu dizia, pô, cara, tem que estudar. E aí, passou o tempo, eu, como eu te falei, virei já um super estudante, modéstia à parte, né? Queria aprender e tal. E eu comecei a tirar muitas boas, e pra lá e pra cá, não parava. E aí eu disse, cara, eu quero estudar, mas não tenho dinheiro. Quando eu vim pra Baitetuba, eu comecei a trabalhar, comecei a ganhar um dinheiro muito bom. Né? Assim, eu dava aula, eu fazia um bocado de coisa e ganhava um dinheiro muito bom. E eu fui lá para um curso de inglês, eu não vou dar minhas chamas aqui pros caras, tá? Mas eu fui para um curso de inglês, aqui em Baité, que estava abrindo, era muito famoso. Eu disse, eu vou estudar. Eu tinha 28 anos, eu acho. 28 anos, fui estudar inglês. Aí, primeiro curso eu estudei inglês, depois estudei mais 5 anos de inglês, sou formado em inglês hoje. Pois né? foi onde a gente se conheceu realmente, foi né? lá. Mas eu te conheci num curso menor ali, depois eu fui para outro maior. Pois é, aí tu não falou o nome, aí eu não sei se foi lá. Esse que nós fizemos lá, eu fiquei lá um tempo, depois esse curso parece que fechou, e eu fui embora para um curso maior, que era um curso estadual e tal, e fiquei lá mais uns 4 a 5 anos. Fechei os 13 níveis lá. Sim. E aí vocês perguntam, e o poliglota QD? Aí eu digo, QD também é ótimo, né? Poliglota. Aí eu disse, cara, agora é o seguinte, eu tava na pandemia em casa agora, viu? Viu, Antônio? Eu tava lá em casa na pandemia, lá de touca, lá e tomando como é que era a vodka cara que a gente compra aqui? A vodka cara que conheceu, né? Como é que Absolute. Absolute. A minha esposa, já que a gente está aqui em casa, bota mais, ela comprava Absolute. Aí a gente começou a tomar Absolute, terça, quarta, quinta, pandemia. Pandemia foi forte. Aí a gente ligava lá o show lá do não sei do que, aí Lula lá, tudo que era live, a gente assistia e tomava uma cachaça do dia que eu digo. Aí sabe uma coisa? Aí eu peguei e abri o celular. Era um sonho meu aprender francês. Aí um grande curso de francês, caro pra pôr. Aí entrou, eu peguei e disse, cara, é isso que eu vou fazer francês. Aí me matriculei em francês, cara, agora há pouco tempo, eu tinha 50 e poucos anos lá e tal, e matriculei em francês. Vou estudar francês. Cara, eu tava apaixonado pelo francês, estudei francês 2 anos. Tava bem bacana já, interagindo, tinha amigo francês e tal. Aí como era, olha só, uma turma que tinha alunas de 18, 15, 14 anos, eu era vovô, me chamavam de a lenda. Lá vem a lenda e tal, eu brincava com eles mais assim, né? Brincadeira sem duplo sentido, porque eram adolescentes, jovens. E aí eu virei a lenda lá. Aí teve um encontro em Belém, que foi o primeiro encontro que nós fomos nos ver, né? A gente se via muito pelo celular, era virtual, aula online e tal. Aí eu fui lá, chegou lá, rapaz, a moçada me abraçava. Olha a lenda, chegou a lenda, era o mais velho da turma, né? 50 e poucos anos, a moçada tudo lá. E aí, mas chegou um belo dia, eu tava bem no francês, cara. Aí chegou um belo dia, o pessoal me ligou de lá, disse, cara, é o seguinte, é um curso caro pra caramba, famoso, imagina, né? É o curso que a França adota pra entrar lá. Aí o cara falou assim, olha, cara, é o seguinte, Naldo, a partir de hoje, a gente vai ter que só fazer turma presencial, tem que ir em Belém. Cara, e eu? Cara, é o seguinte, na tua situação estão alguns, aí tem uns 3 ou 4. Faz o seguinte, monta uma turma, embora mantenha assim. Aí tu vem aqui de vez em quando fazer uma prova e tal. Cara, tá legal. Aí eu liguei pros amigos, tal. Tá, arranjei 3, 4 comigo. Quanto é? Aí ele me deu o valor. Não dá, não rola. Aí eu parei o francês, me desgostei. Mas estudou quanto tempo? Estudei 2 anos francês, cara. Eu já falava arrondissement, au revoir, já fazia aquele som brutal, né? Sim. Très bien. Já sabia um monte de coisa. Aí tive que parar, entendeu?
E aí foi isso, mas eu sempre estou estudando. Inclusive agora, neste momento, nesta época, eu estou escrevendo um livro. Tava entre as minhas perguntas aí, cara. O que é que eu faço? Todas as noites eu vou para minha acabo meu expediente no Panorama, vou para minha academia. Quando dá umas 7h30, 8 horas da noite, eu atravesso a rua, vou lá para o meu estúdio no silêncio da noite, vou fazer minhas pesquisas, vou buscar as fontes. Que muita coisa tu já sabes, assim, empiricamente, né, do trabalho. Uhum. Agora tu tem que buscar um embasamento teórico, estudioso. Quem falou aquilo? E o interessante é que eu estou fazendo um livro sobre a história, mais ou menos assim. A história de Abaetetuba contada pelas páginas dos jornais. Bacana. Cara, que da hora. Bacana. Porque quando eu fiz TCC meu, eu peguei os jornais antigos de Abaeté. Qual foi tua defesa? Teu TCC? Pois é, meu TCC, a história da imprensa escrita em Abaetetuba. Aqui nós temos jornais desde a monarquia, jornais grandes, viu? Desde a monarquia. Aqui é Abaetetuba, não? Sim. Desde a monarquia até ali o Estado Novo de Vargas, por ali. Os grandes jornais, que a Abaeté tinha um grande jornal. A gente vai contar daqui a pouco essa história. E eu fiz um TCC. Depois eu fui fazer a pós e eu fiz uma monografia. Eu aumentei esse meu leque de informações e fiz a monografia com esse trabalho também. Agora eu tirei todo o ranço acadêmico. Depois de 30 anos, eu tirei todo o ranço acadêmico. Busquei meu baú, que já tinha alguma coisa escrita lá nesse sentido. 10 anos atrás eu comecei a fazer o dito livro. Joguei tudo na nuvem e deixei guardado lá. Agora, mês passado, eu fui lá, comecei a tirar tudo de novo. Agora eu vou terminar esse livro. Eu vou deixar para a posteridade esse trabalho. E estou fazendo isso. À noite eu vou para o estúdio. Não fui hoje que eu estou aqui, mas eu vou para o estúdio. Aí um belo dia, sabe aquela chuva que vai ter que alagou tudo e o mundo estava caindo, sabe aquela noite? A minha esposa dormiu cedo. Quando chegou 10h30, eu cheguei em casa. Onde tu estava? Tu foste pro estúdio? Fui, estava escrevendo. Você é maluco, cara? Então é isso, eu gosto muito de estudar até hoje. Gosto muito de estudar mesmo, sabe? Se aparecer um curso, uma pós, alguma coisa eu faço. Bacana, cara. Reinaldo, sim, bora voltar nessa parada aí. Foi longo esse meu parágrafo, né? Quando tu volta pra Abaeté, tu volta logo depois de formado ou tu chegaste a trabalhar na imprensa belenense? Trabalhei. Ou em outros municípios? Não, trabalhei em Belém só e aqui. Eu tinha um parente muito conhecido, Luiz Solano, que chamava de o repórter do Planalto. As velhas gerações lembram, né? Luiz Solano, o repórter do Planalto. Ele é primo da minha mãe por ali e tal. E eu estudando em Belém, eu disse, pô, cara, eu preciso trabalhar, eu preciso começar. E a minha vida não era televisão, nem nada, nem rádio. Eu passei pela televisão, passei pelo rádio, uma outra história que eu vou contar daqui a pouco. Mas a minha grande paixão sempre foi a escrita, sempre gostei de escrever. Faço crônicas de vez em quando, tem crônicas minhas aí pela internet, você pode procurar aí. Então eu me considero um cronista também. E meu sonho era viver escrevendo, era o jornalismo impresso. E aí eu consegui um emprego no jornal chamado Folha, não foi jornal grande, jornal vespertino. Em Belém tinha um jornal vespertino, ou seja, só saía à tarde. O jornal era Folha da Tarde. Era um jornal legal, assim, digamos que era a terceira força de Belém. Sim. Era o tal de Silas Assis. Então, só que é um jornal muito político, aquela coisa muito politiqueira e tal, vivia pegando ponta daqui e dali. Tinha uma turma boa lá, mas eu era moleque. Aí eu fui trabalhar na Folha da Tarde. Na Folha da Tarde, numa das pautas lá, me botaram para escrever sobre um Hélio Gueiros e tal lá, para meter o cacete no Hélio Gueiros. Pô, eu digo, pô, não vou fazer isso. Aí, beleza, aí o que eu faço? Eu contei uma história que de Abaeté, que Hélio Gueiros veio aqui e tal. Aí o pessoal adorou lá, aí virei contratado. Repórter. Esse cara é repórter, eu fui ser repórter. Só que, antes disso, a gente vai aprendendo a humildade ao longo da vida, lógico, né? Eu cheguei da universidade, eu estava estudando jornalismo ainda. Eu fui para a redação. Tinha um cara chamado Paulo Carneiro, que era um cara muito bom, um velho muito bom assim mesmo. Depois que eu fui dar importância para ele, era um velhote, um decano da imprensa em Belém. Ele estava lá, tinha uma turma boa lá dentro, que meditava em Belém na imprensa, estava lá. Aí o cara falou assim, tu é repórter? Sou, estou estudando jornalismo, sou jornalista, pô. Faz um texto para mim aí, o tema é tal. Eu peguei, caprichei. Cara, eu caprichei no português. Foi meu erro. Porque o jornalismo bom é aquele que fala o simples. A beleza da escrita está na simplicidade. E aí eu escrevi um texto lá achando que estava arrasando. Aí dei pro cara lá. Aí, ó. O cara leu assim. Isso é uma merda, cara. Não escreve porra nenhuma.
Aí eu digo, pô, cara, não, pô, isso aqui é uma merda, isso aqui é um texto literário, pô, isso aqui não é vida, rapaz, me deu uma mijada. Aí sim, aí tinha um cara chamado Paulo Leal lá, cara, que sentou comigo, e ainda tinha arrogância, né, o cara falou assim, vou colocar pra trabalhar contigo, eu disse, não precisa. Caraca. Pô, o cara me ensinou pra caramba, bicho, quer dizer, ou seja, aí começou a primeira porrada, tu não é nada, cara, até hoje eu penso assim, cara, vou num lugar, aí o cara fala assim, não sei o que é reportagem, não, sabe, parece que eu tô começando, sabe, vai bem tranquilo, eu falo pro Nando que é meu câmera hoje, todos os câmeras, a gente vai fazer matéria, mas essa matéria, ela é assim assado, vai exigir que nós cheguemos cedo, conversemos bastante com a pessoa e vamos ficar pro café, vamos ficar mais 1 hora depois lá, e acontece, vou fazer reportagem de 3 minutos, eu fico 2, 3 horas lá, porque geralmente é uma tragédia, pô. As pessoas querem te ouvir antes e depois. Tu não pode acabar uma reportagem, tchau e bênção. Tem que sentir aquilo ali. E aí que está o segredo. É nesse pré e pós-reportagem que está a força da reportagem. É ali, não é a entrevista, é depois que tu vai sentir o negócio, depois tu vai construir a história. Então sempre eu fico muito nessa questão lá. Então, eu trabalhei em Belém na Folha da Tarde e até hoje a única lembrança que eu tenho da Folha da Tarde é uma lauda. Nessa época, os novos nem sabem o que é lauda. Lauda é, tu pega uma página assim, não tinha internet, não tinha essas modernidades lá, no copydesk, e eu aprendi a fazer isso. Tu pegava uma lauda, a gente estudava tudo em comunicação. Tinha uma coisa chamada, uma régua que a gente chamava de paica. Mas o nome era pica mesmo. A paica, pega a paica. A gente pegava a paica, que era pica, aí tu fazia assim, tu media o tamanho da página e tu calculava o número de palavras que ele entraria, sim, incluindo as ilustrações e as fotos. Tu tinha que saber isso. Então eu sou dessa época. Então eu fazia o texto já pensando em quantas palavras vão caber ali. E se não caber ali, dá teu jeito, reduz. Então eu fui para a Folha da Tarde. E aí, craque na datilografia, né? Datilografia, para quem não sabe, é um instrumento pré-histórico que tu batia as teclas e saía numa folha de papel. Isso era máquina datilográfica. Na hora! Né? Não tinha apagar. Não tinha que apagar, acabou. O backspace. Aí tinha Na última linha. Meu irmão, terrível. Mas eu vou te contar um episódio aqui da datilografia, vai que é bacana. Cara, aí eu peguei e fui pra lauda, um papel, aí tu pegava a lauda, toda timbrada, Folha da Tarde, era aquele orgulho, né, porra, Folha da Tarde, eu sou jornalista, pô, a primeira matéria minha, eu fui no jornal, ouvi em Babaitá no barco e mostrava, olha amigos, esse texto aqui é meu, olha aí, só que não tinha assinatura porra nenhuma, né, não tinha assinatura, não podia assinar, não tinha meu nome lá e tal, uma merda, aí, eu só falava que era meu, mas era meu, não mentia, era meu e tal, cara, aí eu peguei, só tenho uma lembrança da Folha da Tarde, sabe onde tá essa lembrança? Essa lembrança, ela foi escrita em 1990, faz o cálculo aí, 90, 2000, 2010, 2020, 36 anos. Ela está numa caixa de recordações minha da Dilma. Foi uma carta de amor que eu fiz para Dilma lá na redação. Irmão, pode crer. Assinei, coloquei embaixo, disse para ela que eu era jornalista a partir de agora. E embaixo eu coloquei meu nome e tal. Só que eu tava fazendo escondido lá, né? Eu não tinha máquina em casa, eu fazia escondido. O pessoal olhava lá, se eu tava trabalhando, eu tava batendo, mas eu escondia aqui pra não ver que era uma carta de amor. Né? Tá até hoje até em casa. Legal, né? Futuramente eu vou mostrar pra vocês a minha carta. Até hoje tá guardada numa caixa de lembranças, entre fotos, cartinhas que eu escrevia, tá lá. A única lembrança da Folha da Tarde. Imagina a carta de amor de um cara desse. Puta merda! Não, era bom de papo. Pois é, mas aí tu já era casado, já tava namorando com ela? Não, namorava com o Dilma. Era amor, aquela paixão arrebatadora. Eu ia pra Belém com saudade e tal. E ficava com saudade, mandava carta. Não tinha. Tinha telefone? Não tinha telefone, mas era um telefone fixo. Eu ligava. E não tinha, eu tinha que chegar aqui e entregar a carta. Não tinha como mandar a carta. Entendi. Eu entregava a carta. Aí uma longa história. Mas aí, a máquina datilográfica foi uma piada. Porque eu estava estudando em Belém e dizia, cara, mas que diabo de repórter que não sabe datilografia? Eu não vou ser repórter nunca, eu tenho que aprender, cara. Mais uma vez. Aprender é rápido a parada, não, né, deixa eu contar a história. Eu disse, tinha uma dica, mais uma missão, que é preciso fazer um curso de datilografia. E tinha um curso, já posso falar o nome que já acabou mesmo? Sim. Era o CID, Centro Intensivo de Datilografia. Ficava no sótão, assim, no sótão de um prédio lá na Magalhães Barata. Eu parava de ônibus lá,
Eu ia de casa, parava no ônibus, entrava. Era uma vida difícil e boa, sabe, cara? Porque é assim que a gente aprende, sabe, cara? Eu aprendi o jornalismo na porrada, sabe? Por isso que hoje nada me assusta, sabe? Aí eu entrava nesse sótão lá, cheio de gente pra aprender datilografia, cara. Aí eu comecei, catando milho, pá. Enfim. Cada vai numa letra, né? Aqui, assim. Não, escuta só. P, B, não sei o que, tu manda aqui, tu aqui. O Quaresma falava que a última prova dessa aí era uma que a letra tava apagada. Tu tinha que saber. Não, mas eu vou te contar a prova que eu fiz lá. Eu tinha o diploma, tinha o certificado de geografia. Prova final para saber se vai passar ou não. Eu tinha que fazer a prova final. Tu só conseguias o certificado fizesse a prova final. Sabe como era a prova final? Colocava assim na sala, parece coisa de guerra, né? Coisa de nazista mesmo, de torturador. Aí eles colocavam a máquina datilográfica, eles colocavam uma tampa de madeira em cima, tu não via nada. Pum! Aluno, tal, mete a mão aí, pá. Aí só olhava por baixo assim, só coloca no P e no B, que eram as extremidades. O resto é contigo. Né? Aí só colocava aqui, contigo. Texto. Aí colocava o texto. Olha esse texto aí, eu olhava o texto. O Brasil ganhou a Copa de 74 com um gol, não sei o que, do Gerson, não sei o que, 40 palavras, tá? Tu tens 20 segundos, já! E eu passei. Só que quando eu passei, depois de tempo estudando datilografia, eu estudei pra caramba, passei. Quando eu tava craque da datilografia, finalmente fui aprender, né? Acabaram, veio o computador. Você exigia esse certificado? Não exigia, porque não exigia, mas só que eu tinha que saber, como eu estava estudando, tinha que ter logo, né? Pra que eu vou ficar pelo meio do caminho? Não era exigido. Tinha que saber, né? Só que eu tava lá, pô, pegava esse papel. Cara, quando eu aprendi, eu tava craque naquele negócio, batia aquilo, tinha bacana aquilo era uma loucura, eu tinha orgulho de bater. Aí acabaram as redações, trocaram pelos computadores, que é de grande antigo, né? Aí acabou, eu aprendi em vão, né? Imagina a porrada que dava no teclado nessa época. Acabou de sair do curso. Era. Aí pronto, mas até hoje ainda eu calculo, por exemplo, eu tô no computador, eu fico ali, né, fazendo um pouco olhando, né? E na hora das redações, assim, pelo menos nessa experiência ou de amigos, como foi essa transição, cara? Assim, da máquina mesmo pro computador, porque primeiro é caro, foi um negócio caro, né? Só os grandes jornais, eu acho que deve ser uma mudança logo imediato. Não, eu te confesso que eu não tive na redação esse contato, porque eu vim embora antes, eu saí antes do jornal, nunca mais voltei pra redação de jornal. Então eu saí antes. Mudou pra Baité, no caso. Mudei pra Baité. Nas redações eu realmente não sei como é que foi, eu fui da máquina. Só que depois, tempinho depois mesmo acabou. Aí eu já vim fazer aqui em Baitetuba, comprei também meu computador, né? Tinha que ter, tá lá um orgulho, computador e tal. Aí comecei a me adaptar pro computador. Então eu já não me forçava tanto, porque eu era meu patrão, porque não tinha mais necessidade de estar ali aprendendo a velocidade. Tu voltou pra Baité já pra ter o teu você, como tu falaste, tu ser teu chefe ou tu trabalhou em alguma... Não, eu me formei em 92 em comunicação. Até hoje tem uma foto que eu me orgulho muito. Eu me orgulho muito, até me emociono quando eu falo isso, porque foi uma luta, cara. Hoje em dia as pessoas se formam, né? Desde o prezinho, né? Vem se formando e tal, aí ganha festa, né? Sim, Festa. Eu me formei em comunicação social numa sala minúscula, assim, do Centro de Letras e Artes. Hoje muitos colegas meus estão nas redações em Belém. Eu tinha mais, hoje estão se aposentando, saindo e tal. Mas essa turma toda aí das redações em Belém se conhecia, né? O pessoal que foi para Liberal, para RBA, Diário, Liberal. Até hoje eu tenho contatos ali dentro, pessoal, alguns lá. Foi por cair no mundo. Até hoje eu falo com uns e outros. E aí, mas no dia da nossa formatura, foi assim, eu fui com a minha mãe, só eu e minha mãe, para a formatura. Quando chegou na formatura, o professor Tacílio Gonçalves, que era o coordenador do curso de comunicação, estava lá sentado, tinha uma mesa assim, aí cada um entregava um diploma, né? Pá. Quando chegou no meu nome, Edinaldo Araújo Cardoso, o locutor falou lá, o apresentador, ele levantou e falou, eu tenho uma foto, tá por aí. Ele levantou e falou assim, esse eu faço questão de entregar. Bacana. Foi muito legal, sabe por quê? Porque quantas vezes eu fui lá com o professor dizer assim, professor, cara, eu tô indo pra Baité, cara, eu tô com dificuldade pra voltar pra cá pra estudar, cara, dá um jeito, ver como é que eu faço e tal. E foi assim, sabe? Eu ia muito desabafar com ele, o chefe, o coordenador do curso. Cara, olha, eu tô sem grana, cara, vim pra cá, eu tô indo em Baité, tô com um trampozinho lá, cara, semana tá... Aí ele me quebrava um galho, ajeitava lá, sabe, tal. Lúcio Flávio Pinto, meu professor.
E aí também me quebrou um galho, me deu um regular, porque eu fiz a prova meia boca. Ele disse, vou te dar um regular, me deu um regular. Apesar de ser um bom estudante, eu estava cansado, sabe, cara? Sim. Eu dava aula aqui em Abaeté, dava aula em Belém, via pra cá, não parava, cara. Sim. Era Dava uma aula de quê? loucura. Eu dava aula de tudo que precisava. Era escolar. Era assim, eu sempre, graças a Deus, modéstia à parte, sempre fui bom em língua portuguesa. Uhum. Eu sempre me esforcei na língua portuguesa. Mas qual é a tua aula que tu dá, Antônio? História, né? Aí o cara chegava comigo, dá aula pro meu filho. Aí como eu em Belém, meus parentes tinham grana, eles tinham boas relações e me indicavam. Network. Aí eu ia para casa do empresário X. Eu ia mais para lanchar lá, porque os caras tinham grana. Eu chegava lá, os caras diziam assim, já lanchou? Não, eles vinham aqueles sanduba grandão assim, então eu já economizava na boia, entendeu? Uhum. Sério, já ia lanchar. Então, porra, o cara vinha com suco de laranja que eu não tinha em casa, suco de laranja, negócio assim e tal. Eu comia bacana, já pronto, acabou. Parecia um danoninho, né? Desse jeito. Aí já tava pago o meu lanche, já tava pago, eu ainda ganhava dinheiro para isso. E aí, é uma coisa também muito legal, porque nessas aulas particulares, eu passei a mandar dinheiro para minha tia, bacana. para cá. Essa minha tia aí, eu passei a mandar dinheiro para ela. E perguntar sobre a questão do... que eu ia chegar lá, acabei nem chegando. Sim, aula. Aí o cara falava assim, meu filho precisa de aula de história. Qual é o assunto? Monarquia. Sabe o que eu fazia? Chegava em casa, virava um craque na monarquia, moleque. Ia dar aula pro moleque. Agora o moleque diz assim, pô, minha prova amanhã é de química. Caceta, moleque, eu ia estudar química. Matemática, trigonometria, não sei o que, eu aprendi a hipotenusa, o cateto, eu aprendia tudo. Então eu virei um faz tudo, sabe? Geografia, também adoro geografia, adoro história. Tanto é, Antônio, que por essa minha loucura, que até hoje eu tenho uma vasta coleção de livros de história do Brasil. Eu ganhava de presente dos meus filhos e da minha esposa livro de história, tá cheio em casa, tem uma prateleira enorme, assim, gosto muito Bacana. da monarquia. E assim eu fui fazendo, sabe, cara, fui me virando, essa foi a história, foi uma história muito bacana, legal, me orgulho dela, mas foi assim. Abaetetuba, quando tu chegou, Naldo, na comunicação, tipo, vieste para ser teu patrão, como a gente fala, meu próprio patrão, a comunicação antes de Naldo já existia ou começou também esse andar na comunicação aqui em Abaetetuba? Não, assim, na verdade eu não fui meu patrão, foi um acaso muito bom da história. Eu estava em Belém e aqui em Abaeté já tinha, as pessoas às vezes falam, o Naldo é pioneiro. Na verdade eu não sou pioneiro. Seria a minha pergunta, mas eu pensei que tu ia gostar. Na verdade eu posso entrar pela história de algum motivo, mas não pioneiro de nada. Eu não fui pioneiro, eu posso dizer com orgulho, eu fui o primeiro jornalista com canudo aqui em Abaeté. Isso eu posso afirmar. Mas isso aí tanto faz que tanto fez, né? Todo mundo merece fazer. Sim. Mas eu tive esse orgulho de ser o primeiro filho de Abaeté com canudo, beleza. Agora, televisão já existia aqui. Tinha um programa chamado Câmera 9, que era um programa que era o precursor do Panorama, feito por uma turma, era o Naito, era o Juarez do PT lá, o cabeludão, nosso amigo lá. Quem apresentava o programa era o Nildo Silva e um tempo com a minha esposa, com a Dilma. É mesmo? Eu ajudava nos bastidores, nem aparecia meu nome lá, eu só fazia, não ganhava nada, só ajudava lá e tal. Eu gostava. Mas antes disso, tinha aqui um programa chamado Jornal da TVA. O primeiro apresentador de televisão de Abaetetuba chama-se Luiz Reis. Luiz Reis, eu lembro. O advogado Luiz Reis. Mas pouca gente sabe que antes do Luiz Reis, a NET, que trabalha na prefeitura, fazia um jornalzinho lá bem pequeno assim de fazer. Eu me lembro que eu assisti aquilo, eu vinha pra cá assistir e tal. A NET da prefeitura fazia, posso dizer que ela foi precursora, ela sabe disso, ela foi precursora. Aí depois veio o Luiz Reis, fez Jornal da TVA. Eu, a convite da Neuza Rodrigues, fui ser repórter do Jornal da TVA. Até hoje tenho uma carteirinha lá. Repórter Naldo Araújo, aí tá assinado pelo Graciliano Corrêa. Eu tenho bandeira, tá? TV Abaetetuba, que era no 9, aí eu ia por aí, eu sou repórter e tal. Mas não para entrar de graça, só para me identificar. E aí, aí veio o Jornal da TVA, Luiz Reis apresentava, depois quem apresentou foi a Rosiana Corrêa, a filha do Graci, que hoje é a esposa do Edilson, da Visão Ótica ali e tal, nossa amiga. E aí eu passei a ser repórter também deles. Depois veio o G-Fé, gente de fé, gente de luta. Participaste lá? Não. A Áurea participou, uma turma boa lá, eu ajudei. Meus amigos, o Helder participava. Eu participava da comunidade, turma da igreja. Aí finalmente veio o Panorama. O Panorama começou em 1993. 33 anos. Mas é teu? Meu. Teu. Só que como eu comecei o Panorama,
eu Você dizia formou em 92, um ano 92, depois. foi vir pra cá. Aí quando eu comecei o Panorama, eu disse, eu não vou apresentar programa, não sou apresentador de programa, eu sou escritor, cara, eu falava, né? O primeiro apresentador do Panorama chama-se professor Frank Mendes. Conhece Frank Mendes? Conheço. Frank Mendes é um cara muito conhecido aqui, ele foi chefe de gabinete muitos anos, aí eu coloquei o Frank para apresentar o programa. E é por isso que eu pergunto se é teu, porque É meu, né? parece que o dono que precisa estar, né? Precisa estar na frente da tela e tudo mais. Não, mas era meu programa, mas eu coloquei o Frank Mendes para apresentar. Só que com o tempo eu achei que faltava mais assim mais uma coisa mais, uma linguagem mais solta. Eu fui fazer essa porra, eu fui fazer o programa. Aí pronto. Quando tu falou um pouco sobre a escrita, que tu escrevesse uma redação para quem te perguntou no texto, hoje a gente bate muito com isso com o Luiz. Quando a gente escreve alguma coisa, a gente olha e a gente fala, mano, isso aqui tá muito literário, tá muito gramatical, tira essa porra, bicho. Bora colocar nossas palavras. A gente perdeu muito lá. A gente não sabia dessa escrita mais popular, até nos editais que a gente trabalha hoje, mais simples, do que uma escrita totalmente rebuscada, um pouco mais. A gente apanhou muito pra isso. E vê que tu apanhou, eu pensava que antigamente tu preferia ter uma escrita mais rebuscada do que popular. Porque tem dois tipos de coisa. Por exemplo, tem informação nua e crua, tem a informação nua e crua, aquela coisa que a gente chama assim de notícia com lead. Eu vou explicar o que é, mas rapidamente, porque aqui não é uma aula de comunicação, mas assim. E tem um artigo. Não, mas cuidado dessa aula, eu tô aqui pra explicar. Não, mas assim, tem um artigo. O que é um artigo? Aquela coisa mais solta, entendeu? Que, aí sim, o artigo eu posso rebuscar um pouquinho. Tem hoje em dia, aí olha só. Aí tem que ser uma certa maestria para coisa. Por exemplo, tem um ensinamento que fala bem assim: para que eu vou escrever metrópole se o jornal me paga para escrever cidade? Essa é uma regra. Para que eu vou falar em falecimento se eu posso falar de morte? Para que eu vou falar de alcaide se o certo é prefeito? Entendeu? Então é a facilidade da linguagem, a beleza da linguagem jornalística está na simplicidade. É eu falar e você entender na hora. Eu não preciso ser um erudito para ser um bom comunicador. Pelo contrário, a beleza da escrita está na simplicidade mesmo. Eu estou falando aqui no popular, né, tal, mas lá no meu texto jornalístico, inclusive até hoje eu faço, como é que se diz? Eu faço a revisão de um texto de uma importante assessoria de imprensa, passa pelo meu crivo, né? Eu digo, tira isso aqui, cara, isso aqui tá muito longo, olha, tira essa aspa aqui, tá muito longo esse período, cara, encurta isso aqui e tal. Sabe por quê? Porque quando eu fui fazer radiojornalismo, lá com o professor grande Manuel Dutra, que era um cara craque, lá em Manaus, passamos uma imersão, radiojornalismo, uma semana em Manaus. Ele falou assim para mim numa aula, faça um texto aí de 40 linhas. Qual é o tema? Acabou? Agora eu quero que você reduza isso para 30 linhas. Como? Vai que tu consegue. Agora eu quero só 20 linhas. Mas porra, já tirei tudo. Não, dá para tirar mais. 10 linhas. Tá bom, moço. Tá vendo? Ou seja, tudo que tu escreve às vezes é linguiça. É linguiça. Sim. Entendeu? Então, hoje é a concisão do texto. Isso serve para televisão, para rádio. Só que não te engana. As pessoas se enganam às vezes por falta de experiência. Pensam que um texto de jornal é o mesmo da televisão e do rádio. Não, a dinâmica é outra. Agora com as plataformas digitais, que ninguém mais escreve correto, né? Todo mundo fala um hierógrafo ali e tal. Então, a dinâmica muda, e muda muito. Agora, Naldo, escreve um artigo. É diferente. Sim. Naldo, escreve uma crônica. Diferente. Sim. O que é uma crônica, se não um factual colocado de forma literária? Isso é uma crônica. Se não for crônica, é conto. A crônica é isso, é um factual escrito com uma forma literária e tal. Eu adoro crônica porque eu coloco um pouco de jornalismo na crônica. Sim. Mas é diferente. Ali sim, eu vou exercer a minha literariedade. Eu vou caprichar, sem ser muito afrescalhado nas palavras, né? Eu vou ser limpo na palavra, mas usando um pouco mais de erudição, um pouco mais de elegância. Mas um texto jornalístico pode ser elegante. Por quê? Porque o pecado da repetição. Você pode escutar no sábado no Panorama uma reportagem minha. Dificilmente eu vou ser repetitivo numa palavra.
vai só substituindo, vai dando elegância. A gente chama de velocidade na escrita, vai dando velocidade no texto, sem perder, sendo popular e elegante ao mesmo tempo. Como isso? Tu vai descobrir. Como? Fazendo. E aí, o que acontece, por exemplo, é que eu faço as revisões de texto do importante site aqui de Abaetetuba. Passa pela minha mão, vou lá, digo, olha, isso aqui tá muito longo, bicho, olha, isso aqui tem que... Essa aspa aqui tá muito longa, bicho, divide esse texto, deixa elegante esse texto, cara. O cara falou aqui 10 linhas, coloca 2 pra cá e coloca no meio. Concluiu fulano de tal. Aí o resto não precisa mais colocar, repetiu. Não, eu já sei que ele que falou, eu tô lendo. O meu público não é burro, pô, tá vendo? Isso, eu gosto dessa tomada. Exato, não menospreza o público. Exatamente. Aí eu vou fazer uma reportagem com pressa aqui, eu vou gravar lá no vestibulando com o Antônio, rapidinho aqui, tô nem aí. Não, tá aí sim. Sabe como? Aí o pessoal pergunta, não, tu já ganhaste prêmio aqui em Abaeté? Não. Nunca, porque os caras me dão prêmio e depois querem me cobrar. Aí eles me deixam fora. Sei bem como Naldo foi o melhor, então tem que pagar. Não quero ir, nunca ganhei prêmio. Deixa pro segundo. Cuidado. Aí, qual é o maior prêmio que eu ganho aqui em Abaeté? É quando o cara me manda um texto e fala assim, na minha rede, pra mim mesmo, cara, adorei aquela reportagem, bicho, porra. Aí um dia o cara falou pra mim assim, cara, eu sinto que tu tem amor pelo que tu faz. Olha. Por quê? Porque o cara sente. Se esse podcast fosse feito na coxa, eu ia perceber lá em casa. Uhum. Se o Antônio dá uma aula de história lá no trabalho dele lá, não vou fazer mexer aqui. Não consegue, porque ele tem 8 vídeos. Exato. Ele trabalha mas ele faz com paixão, por isso que ele está até hoje lá. Entendeu? Então, quer dizer, eu sempre falo para os meus colegas aí de fora da comunicação, cara, dinheiro é bom, mas primeiro vem o amor, cara. O dinheiro é consequência. Ele vem pelo reconhecimento. Tu vai fazer um programa, tu vai enganar alguém, tu vai enganar só por pouco tempo. Eu falo para os caras, regra número 1 da comunicação, devagar e sempre. Devagar, vai construindo, vai fazendo devagar e sempre. Nada de pressa, nada de pular etapas. Devagar e sempre. Voltando para minha tia Mundica, além de mandar para ela o dinheiro de Belém da aula particular, eu passei 12 anos na Rádio Cultura como correspondente aqui em Abaeté. Eu assinava, falava ABC de Abaetetuba, Naldo Araújo. Era isso que eu te perguntei, se tu manda os textos pra lá. Não mando. Não. Eu fiquei 12 anos lá, até que um dia veio uma demissão em massa, eu fui no meio da turma. Porque eu soube assim, cara, acho que foi num jornal, e aí escrevi, Naldo Araújo, aí encontrei contigo na rua, falei, porra, tá escrevendo pra cultura? Porra, faz um tempão já. Agora que aparece o nome dele. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei na cultura, aí eu aprendi também lá. Lá eu aprendia de cátedra, de cabeça. O cara dizia assim, vamos gravar o texto? Eu aprendi a fazer texto de 40 segundos. Como? Escrevia, já sabia que era 40 segundos. É uma loucura isso, né? Olha assim, pô, o cara tá contando prosa. Mas é verdade, tu condiciona. Texto de rádio jornalismo, ele dura 40 a 45 segundos. Tem que ser dinâmico. Eu fazia de cabeça já sabia fazer, tem que dar 40 segundos aqui. Faltava contar. Então eu tinha que fazer aquele texto. E aí eu fiquei na cultura 12 anos da minha vida, sendo repórter cultura. Porque um amigo meu disse pra mim, falou assim, Naldo, tem tô vendo que todo mundo é correspondente, o cara da cultura, todo mundo é correspondente aqui, pô. E por que tu não faz um teste e vem pra cá fazer? Pô, eu fui fazer e passei na hora, no outro dia eu tava trabalhando já. Aí fui vendo, tinha um salário que era bom, né? Sendo que dos 12 anos, 10 anos, eu não recebi um centavo desse dinheiro. Eu dava pra minha tia Mundica. Bacana. Então, tia, esse aqui é seu. 10 anos, deu uma década ela recebeu, até que ela morreu. Quando ela morreu, eu dei pra casa, pra minha irmã lá, pra minha mãe, um pouco depois eu parei. Mas foi assim, era dela. Nem passar pela minha mão, Tom. Não. O Panorama ele já teve algum hiato assim? É porque assim, ao mesmo tempo que eu não tenho recordação, mas também eu morei em Belém, e aí, né, tu perde um pouco desse vínculo. Por que aconteceu esse hiato? Aconteceu primeiro. Chegou uma época em que o dono da emissora era Record. O dono da emissora chegou um belo sábado, acho que foi na quinta ou na sexta, cara. Chegou comigo, era uma loucura. Falou assim, Naldo, eu fechei um contrato para transmitir aqui a TV Liberal. E aí? Tu vai ter que sair do ar.
Pô, cara, tem patrocínio, tem público, a audiência bombava, que não tinha concorrência, né? Não tinha Sky, não tinha streaming, não tinha nada. O máximo parabólica, né, cara? Não tinha, parabólica tava começando. Só tinha 1% da população. Então era TV local, cara, tinha uma audiência do cara. As pessoas gostam também de assistir a TV local, né, É TV local aí. Cara, não, tem que sair do ar. Eu digo, pô, cara, eu não vou ter dinheiro de despedida. Não pode, a liberal não permite. Eu digo, não, cara, mas eu vou forçar, eu vou ter que colocar esse programa no ar no sábado. Último programa. Aí já aconteceu, única vez na história que eu passei na Globo, né? Eles cortaram o Globo Esporte e passou o panorama. Pô, 1 hora de panorama no meio da Globo, né? Até o pessoal avisar Belém já era, né? Não tinha internet. Aí, pô, aí eu tive que sair do ar, fiquei fora do ar. Quando eu pensei em voltar, eu já tava cansado, saco cheio, cara. Aí não quis mais. Aí eu parei uns 4 anos, eu acho. Foi, tudo isso foi, cara. Parei uns 4 anos, depois eu voltei. Só voltar pra televisão. Aí voltou com outro nome, ou não? Voltei com o programa Naldo Araújo. Não, eu lembro que eu fiz o backdrop desse... Aí depois eu voltei, depois não dá certo Naldo Araújo, é Panorama de novo. Aí voltei mudei até a música, depois eu coloquei tudo de novo, até a música. Essa versão que tá hoje, o Daniel Boni fez pra mim. A música original do Panorama é de um cara chamado Eduardo Assad. Aí Daniel Boni coloca uma modernidade aqui. Ele fez uma versão techno, dance e tal, e ficou legal. Tal. E Naldo, dessas... Porra, assim, é muito tempo, né, cara, fazendo não a mesma coisa, mas no mesmo programa, mesmo formato, o formato vai mudando, mas... Porra, tu viu tu realmente pode contar a história de Abaetetuba, assim, a história contemporânea. Era uma das minhas falas, porque, 93, mesmo fora do ar 4 anos, tu ainda viveu o jornalismo em Abaetetuba. Tu tem tudo guardado, não, né? As fitas, nem tudo. O Panorama só tem... mais novo do que eu 2 anos, irmão. Eu tenho 2 anos, irmão. Mas deixa estar que eu chego por ele de vez, você tá muito tiro de guerra. Aí chegou uma menina lá, uma mocinha chegou lá e falou Obrigado. assim. Aí eu me atendei, por quanto eu tô velho mesmo, né, cara? A gente não 70, vai fazendo, né? Aí eu tava lá no tiro de guerra, nossa unidade lá. Isso é muito comum hoje, né? A menina falou assim: Naldo, eu gosto muito do teu trabalho, sabia? Tipo, parabéns, obrigado. Eu te assisto desde quando eu tinha 5 anos. Até hoje acontece, sabia? As pessoas falam, pode assistir quando era criança. Eu assistia, acho que no intervalo da escola eu assistia. E quando a gente tava, a mamãe gostava muito de assistir, porque a mãe falava. Papai é fã dele. A mamãe era professora, ela falava, não, meu filho, porque se acontecer alguma coisa na educação, ele vai colocar. Que eram as matérias que eram, de fato, pertinentes à Abaetetuba. E eu cresci com isso, assim, falando, não, vou assistir o Panorama que vai ter informação do que aconteceu e a Abaetetuba vai estar no Panorama. A gente vivia com esse link, a gente vivia com esse link, basicamente, ligado. Alguma vez não foi pro ar por algum motivo? Várias vezes. Ele aconteceu o seguinte, a gente sempre capricha muito no Panorama. O Panorama é um filho que eu tenho. Eu falo para as pessoas, por aqui, que alguém comentava de publicidade, porque, né, quando eu voltei para Abaetuba, comecei a atender publicidade, a gente não pegava o mesmo segmento, né? Às vezes eu pegava escondido. Escondido, mas assim, quando era um contrato que vai demorar, assim, eu falar, não, cara, não posso, porque eu já tenho cliente aqui, às vezes abria a negociação. Sim. E quem faz? Mano, é o Naldo. É o Naldo, é a única pessoa que eu sei que estudou pra fazer isso. Aí tem outras pessoas que vão fazer bem, fazer mal, mas a única pessoa que eu sei que, pô, realmente ali, né, tu falaste do texto de 40 segundos, na publicidade a gente aprende a escrever para 30 segundos, não tem jeito, né? A gente já fica automático. E muitas vezes o Naldo não dava para pegar, tanto que ele já tinha alguém do segmento, né? Até hoje. E aí, até hoje não abre mão do segmento. Quando o pessoal falava bem assim, pô, mas é uma verba que vai entrar, não sei o que, eu falava, cara, o Naldo, ele é apaixonado, e isso quem falou foi o Bill Fernandes, ele é apaixonado pelo programa dele. Ele não vai deixar nada influenciar para que esse programa dê errado. Então, se ele já tem um patrocinador ali, ele vai respeitar aquele patrocinador, porque aquele patrocinador, ele ajuda no programa que é o negócio dele. Eu já fechar dinheiro só desse negócio. Na pandemia, cara, tu imagina a pandemia, as lojas, agora foi um ato de bravura dos meus anunciantes, sou grato para muitos deles. A pandemia, o comércio fechado, e aí um anunciante, não, eu vou ter que sair do ar. Aí eu comecei a olhar, eu tenho asma. Até hoje, a asma é eterna, então até hoje eu tomo uns remédios para asma. Quando eu passo os dias sem tomar, e quando chega um belo dia, sabe, eu acho que eu vou para tal lugar, vou tomar um remédio para asma, Então imagina,
Quando chegou a pandemia, cara, o que me tirava o sono não era a falta de grana, não era a falta de nada. Era a possibilidade de sair do All Panorama. Porque os anunciantes começaram a sair, por necessidade, porta fechada, cara. E aí os caras diziam, Naldo, tal. Aí chegou um e falou assim, Naldo, eu vou manter mesmo fechado. Cara, vai, vou. Aí eu comecei a dar desconto, cara. Aí a renda começou a cair, eu comecei a ficar preocupado com a minha equipe. E agora, cara? Aí eu comecei a ter prejuízo, eu tava empatando conta praticamente. Eu tinha que pagar o pessoal, o cara, como é que eu vou fazer? Começou a me dar mais asma, que a asma ela vem consequência do estresse, né, também. Cara, eu ficava agoniado, e agora, como é que eu vou fazer, cara? E a proximidade, é um filho meu que tava morrendo, cara. Cara, o que eu vou fazer, bicho? Aí o pessoal começou, não, a gente vai deixar eu começar contigo, mas... Só que assim, eu perdi a metade da receita, cara. E só pagando conta. Aí comecei a negociar, fui com a emissora baixou um pouquinho. Mas eu não baixei nem um centavo dos meus caras lá, sabe? Dos caras que trabalham comigo lá, baixei tudinho. Mas eu comecei a ficar muito preocupado com isso. Foi na pandemia, foi um negócio terrível, cara. E aí o que acontecia? Que o segmento que estava aberto, supermercado, por exemplo, eu tinha o meu. Mas aí eu vinha os grandes, o mercado queria entrar. Eu digo, não posso. E eu precisando de grana. Eu preciso de grana, não posso, cara. Então as concorrências começaram a vir, sabe? Farmácias que estavam abertas. E eu não peguei, eu perdi dinheiro. Não podia pegar, eu não peguei. Mas um grande anunciante meu saiu há pouco tempo. Não por falta de venda e tudo. Porque aconteceu uma mudança muito grande no negócio dele lá. Deu uma caída e tal, aquela coisa toda. E foi uma das despedidas mais emocionantes que aconteceu no Panorama, foi ano passado. Esse empresário me chamou, eu já sabia que ele ia sair, já tinha sinais. Na televisão tu tem sinais. A comunicação tinha. Eu já sei, olha, esse cara vai sair. Tá fraquejando. Ele vai sair. Eu já sei que ele vai sair, já sei disso. E esse cara me chamou, cara, foi uma conversa muito emocionante. Eu nunca tinha tido uma conversa dessa com um anunciante. E disse pra ele, cara, foram 20 anos juntos. 20 anos juntos. Precisa sair, mas o dia que você voltar me procure, cara, não sei se teu segmento vai estar aí, né, mas me procure que você merece, cara. Aí chorou, se emocionou, chorou. Eu digo, não, cara, tranquilo. E foi um casamento assim muito doloroso, desfeito de divórcio doloroso. E aí quando ele saiu, depois de 20 anos, eu coloquei outro segmento que queria entrar há muito tempo. Mas como ele não podia entrar no segmento, ele tinha outro segmento dele que entrava. Sim. Ficou tampão e agora entrou, entendeu? Por quê? Porque os outros segmentos desse mesmo ramo queriam entrar. Eu disse, não, eu dei a palavra para ele. Faz 5, 10 anos que eu dei a palavra. O dia que sair esse, tu entra. E eu liguei para ele, olha, depois de tanto tempo eu tô te oferecendo. E ele ficou, ele tá até hoje comigo. Legal. Mas foi assim. E esse que saiu, ele disse, Naldo, eu nunca vou esquecer, cara, que quando chegou o empreendimento do meu segmento aqui em Abaeté, todo mundo correu para lá. Tu não foste. Tu acredita? Os caras chegou comigo, uma grande rede aí, chegou comigo, tirou foto no estúdio. Eu disse, calma, que eu não posso fechar contigo, porque o meu segmento é desse tamanho, mas é meu. E o cara me agradeceu e me convidou para a inauguração, mesmo eu não fazendo para ele. Sim, foi honesto pro cara, né? Ele falou para mim, olha, cara, eu nunca tinha ouvido alguém dispensar a gente, né, que era uma grande rede, né. Eu digo, não, cara, não é problema, porque o dinheiro é o mesmo. O Panorama ele tem a mesma cota, ele não tem essa diferença, sabe? De eu sou melhor que tu, não. Tem uns que pagam mais por questão de oferecimento. Oferecimento, não sei o que, então a gente paga mais por causa disso. Mas a base é a mesma. Então não tem esse negócio. Então eu perdi muito dinheiro. Sabe aquela agonia? Cara, tá bem que o dinheiro. Eu não posso pegar. Mas isso foi legal. Eu não peguei, cara. Eu não peguei porque não era o momento, não dava certo. A gente ia quebrar o princípio. Sim. E hoje estamos aí. É o que eu digo, né? Não fez falta naquele momento. Mas tudo veio no tempo certo, cara. Eu tenho certeza que o cubo de ideias aqui esperou, né? Gestou, aguardou o momento certo. Então é isso, cara. Então, nada de precipitações, sabe? Na comunicação é muito comum tu ver as pessoas se encantarem pelo dinheiro fácil. De onde vem o dinheiro fácil? Uma proposta indecente. E eu já tive vários. O canto de sereia nunca me seduziu. Acontece, tu tá aqui, caramba, eu quero comprar um negócio novo pra mim, o cara tá ali com a grana, mas tu pode fazer um pacto com o diabo. Isso é perigoso na comunicação, sabe? É tu ficar atrelado a uma coisa que tu não vai poder mais fugir daquilo. Então é muito comum isso aí, muito comum na comunicação, e muitos se perdem. Conhece a história do Fausto Mefistófeles? Conhece a história do Fausto Mefistófeles? Já ouviu falar? Não. Fausto Mefistófeles, depois você tem aqui, é o pacto do Fausto com o diabo. O Fausto Mefistófeles. O Chapolin tem essa história.
O Fausto Mephisto é um conto muito legal. Isso tem tudo a ver com a gente, é uma história de vida. O Fausto queria ter poder e queria ter tudo. Fausto Mephistófeles. E aí o diabo chegou com ele e fez um pacto. Eu te dou tudo. Agora é o seguinte, quando acabar o nosso trato, eu levo a tua alma. Ele falou assim, tá legal, eu quero viver, eu quero ter. Ele, pô, Fausto começou a ter, moleque. O Fausto começou a ter dinheiro, mulheres, poder, todo mundo bajulando o Fausto, papá. E o Fausto se esqueceu do pacto com o demônio. E o que acontece com a gente? Uma hora de O que cobrar. acontece na comunicação, principalmente. Esqueceu o pacto com o demônio. Aí um belo dia o diabo bateu lá. Fausto, que é, cara? Ih, rapaz, eu vim buscar o que tu me deve. Não, pelo amor de Deus, eu te pago o teu dinheiro. Não, eu não quero nada. Eu te dei tudo, agora eu vou levar a tua alma. E aí ele perdeu a alma. Então é muita coisa do Fausto hoje, né? O Fausto Mephistófeles. Ele ganhou tudo, mas perdeu a alma. E acontece na comunicação, cuidado com o que tu ganha muito fácil. Tu vai vender tua alma. E depois que vende a alma, acabou. Não tem mais volta. E na comunicação, e a gente vê muitos, né? A gente vê muitos assim, a gente vê muitos veículos, muitas coisas e tal, aí por fora, que tu olha assim, esse cara tá se perdendo. Ele vai se perder. Vai chegar o momento que ele vai ter que se perder. Então, assim, devagar sempre, que eu sempre falo. Calma, o que é teu, o que não é teu, não é teu. Na comunicação isso é um sagrado. E Naldo, ano passado, no nosso Festival de Cinema Guará, né, eu fiz questão de te convidar, né? Cubo, né? Mas a minha pessoa aqui, porque eu sei que tu é um cinéfilo, né? Adoro. Nunca te deu vontade de escrever um roteiro, cara, assim? Não, porque eu nunca aprendi a escrever um roteiro para cinema. Acho que é boa ideia começar a estudar isso aí. Pois é, já que tu gosta de Uma boa estudar. ideia. Eu nunca sei aprendi que ideias devem vir várias, né? Sim. Eu também não me considero um roteirista de cinema, né? Já até escrevi, né? Eu gosto de documentários. Mas eu tenho ideias que eu falo assim, não, eu vou dar pra Paula. Eu vou dar pro Igor, assim, Isso, porque eu realmente acho Deve ser interessante. Nós temos aqui vai ter um grande roteirista que pouca gente sabe, professor Jorge Machado. Ele é um grande roteirista de cinema. A gente conhece o Jorge como historiador, né, pesquisador. Ele não fala historiador porque ele não pode entrar na área do Antônio. Mas ele é um pesquisador, memorialista e escreve para cinema. É mesmo? É roteirista. Conversa com ele um dia aí para ver. Legal, pô. É uma cabeça. O Jorge é um cara que toda vez que eu convido para ir lá no... Eu estava inclusive agora à tarde, eu estava lá no museu do Baixo Tocantins, que hoje começou, né? Semana do museu e tal. É um ano. Nacional, é um ano do museu lá. O Johnny sempre me convida. Eu fui lá, até fiz uma fala lá, né? Falei que era tão bonito, aí eu dei um pouco de lirismo lá, né? Disse, eu tô aqui, inclusive, essa casa eu vi crescer aqui desde o primeiro stay. Eu vi crescer aquela casa, fiz várias reportagens lá. E estamos aqui, em frente a essa casa, tá chovendo, só falta trazer agora uma rede pra cá e o pessoal riu lá. E o cafezinho com tapioca, pô. Sim. Perfeito. Então, é isso. Quem faz comunicação, independente se é jornal, se é rádio, se é hoje digital, se é cinema, o que faz comunicação sempre tem uma grande criatividade. Se tu ensinar um jornalista a fazer roteiro, ele vai ter, quem sabe ele não sabe fazer roteiro. Na verdade é uma grande escola, grandes roteiristas. Porque a própria reportagem, ela é uma estrutura de texto. Tu não pode começar uma reportagem do nada. Eu vou colocar batente que faz, porque ele não sabe às vezes. Mas é uma grande estrutura, tem que envolver o público. O que é um programa de televisão, se não uma sequência de emoções? Você pega um jornal de televisão, assiste um jornal de televisão, ele começa, geralmente, bronca ali, política, não sei o que, Brasília, papapá. Aí depois cresce a temperatura. Isso é uma fórmula, né? Não de bolo, mas assim, aí cresce a temperatura e mostra que a guerra lá, morreram não sei quantos lá, chacina em Israel, não sei o que na Ucrânia, e aí pega pesado e tal. Aí morte de uma carreta que caiu não sei aonde lá, matou tantos estudantes do IFPA, não sei quem. Aí vira aquele turbilhão de emoções, né? Começou um pouco mais calmo, mais potente, depois pegou um turbilhão de emoções pelo meio, papapá, e depois termina assim. Nasceu um panda no zoológico. Verdade, Alex. O esporte geralmente é também. Aí nasceu um panda lá na Coreia e tal, e todo mundo sabe por quê? Sabe o que é isso? Porque ele está te induzindo às suas emoções. Um programa de televisão ou um jornalismo, um telejornalismo, ele é nada mais é do que um sedutor. Eles te levam para aquilo. Então,
Hoje, depois que eu virei jornalista, tudo eu assisto com outro olhar, Sim. sabe? Então tu olha a ciência da comunicação. Aí que eu te digo, aí que entra o academicismo, que para muitos faltam. A teoria, os teóricos, os pensadores, porque televisão, o texto jornalístico é um texto também literário. Só não da forma poética, aquela coisa, eu posso transformar se eu quiser. Mas eu posso fazer uma reportagem, por exemplo, como eu faço. Eu vou na delegacia e faço uma reportagem policial. Não precisa ser sensacionalista, e eu não gosto dessa área. Mas eu faço um texto de televisão suave, reportagem. E depois eu caminho um pouco pelo lirismo quando eu faço uma reportagem religiosa. Uma reportagem de Sírio, para mim, é um lirismo. É contar histórias de fé. E eu transito por lá. Quando eu faço história da procissão das rosas que eu vou fazer agora, sexta-feira, é um pouco de lirismo. É tu relaxar. Então, repara. Então, tu tens que saber transitar por isso. Tem que saber falar um pouco de esporte, de tudo. Então, tudo é uma construção de texto. Então, se tu der para alguém da comunicação, vamos fazer uma oficina de roteiro, quem sabe também te não vira um grande roteirista. E Naulo, tu dessas muitas histórias, que não tem nem como a gente abrir esse leque aqui, a gente não sabe. Mas eu quero saber assim, tu já duas perguntas bom. Como tu faz para não demonstrar o teu envolvimento? Porque eu acredito como um ser humano, tu vê um caso assim, sabe, que destrói o nosso coração, assim, e aí tu precisa ser só assim, né, a ferramenta, né? O jornalista. Se existem técnicas para isso também. Porque eu te conheço e sei que tu não é um robô que vai chegar lá, não, é isso aqui, nem me interessa. E a outra, Não, mas agora que você é avô. E a outra coisa. Coração molhado. Se tu já recebeu, assim, se alguém já te ameaçou, alguma coisa assim, porque tu já fizeste umas paradas bem complicadas, mano, assim. Ah, já sim. Eu nunca fui processado. Quando eu fui tentativa de processo, um negócio meio até que hoje eu conto, mas foi um negócio assim. Aí, um belo dia, uma amiga minha advogada, eu conheço, graças a Deus, tem muitos, o meu network é grande. Eu conheço muitos delegados, muitas autoridades, não me prevaleço delas, tá? O meu telefone, quando eu pego o telefone de um juiz, de uma juíza, de uma promotora, aqui tem delegado, tudo, eu digo, vou pegar seu telefone, mas não é pra ficar conversando, não é isso não, isso aqui é pra trabalho. Aí, não, fique à vontade, eu não faço isso. Eu não ligo para prefeito para pedir alguma coisa assim. É para reportagem, para juiz, promotor, tá tudo cheio aqui. É profissional. Claro que alguns momentos vira amizade, não necessariamente vira amizade mesmo. A pessoa liga e nada, pai, nada. Necessariamente. Eu tenho poucos amigos, inclusive, né? Muitos conhecidos e poucos amigos. Mas assim, uma vez eu tava, aí uma amiga me ligou, Naldo, uma bronca pra resolver, cara. Uma família que quer te processar, bicho. É mesmo, cara. Ela é minha advogada amiga. Cara, tô vendo como é que eu faço, porque eu sou advogado dele, vou ter que proceder, cara. Não, mas o que é o negócio? É que tu mostraste os filhos dela, adolescente, numa reportagem de televisão. Um caso envolvendo crime. Eu mostrei o adolescente na televisão, criança, adolescente. Impossível, eu não cometo esse tipo de gafe. Não dá, é muito amadorismo. Mas eu fiquei preocupado, será que o editor esqueceu, eu não vi, cara? Aí eu fui ler a matéria, tava tudo certo. Não, mas ela viu, vou até para trás de aceito e tal. Aí começou o processo. Aí eu chamei meu advogado e disse, cara, isso tá errado, isso aí não dá. Faz o seguinte, vai com a pessoa lá, vai com ela. Primeira coisa que você vai fazer. Aí ela queria as cópias do programa. Vou entregar, não sou bandido, vou entregar, era DVD. Vou entregar, tá aqui. Tem que entregar para ir para um teste, fazer que não foi alterado, né? Tá aqui, tudinho bacana, na televisão, tudo. Aí eu peguei, fui. Ele falou assim, mas faz o seguinte, faz uma armadilha jurídica aí. Manda a pessoa assinar. Eu tô com medo de dar com a língua na dentro. Eu tô escolhendo as palavras. Manda a pessoa assinar, se responsabilizando pela lisura da edição, cara. Aí tá legal, cheguei lá e disse, fulano, o meu advogado mandou, vou lhe entregar. Agora mandou assinar um documento aqui. Não sei o que, não precisa sim. Já começaram a recuar, né? Mas eu vou na tua casa ali. Aí fui pra lá. Cara, coincidência de Deus, um negócio incrível, cara. Quando eu vou chegando na casa da advogada, ia chegando duas mulheres. E aí, eu toquei, eu não sei se eu lembro, não sei se eu lembro.
Naldo, quem tá contigo na porta? A advogada me dizendo, quem tá na porta contigo é quem tá te acusando, a mãe da pessoa. Tá aqui, tá contigo. Ela viu o interfone, se ela ouviu, sei lá, pela câmera. Eu digo, tá legal. Eu peguei e fui lá. A mulher braba comigo, lá do Budol. Aí eu falei pra ela assim, a senhora que tá me denunciando, você não sei o que, você agiu mal, me esculhambando, né? Eu digo, aí a outra mulher do lado dela assim, mas você viu o programa? Você viu o programa? Não, vou lhe confessar, eu não vi. Eu não vi. Meu marido que viu. Seu marido que viu o quê? Não, você mostrou lá, tal. Que horas ele viu? Ele viu no Jornal da Noite. Eu digo, eu passo meio-dia. Ela tinha visto no outro programa de outra emissora. Tá. Daqui de Abaeté. Vai processar outro, porra. Não. Aí eu falei assim, sabia o risco que isso ocorreu? Eu queria processar um monte de coisa. Começar por danos morais. Rapaz, essa mulher ficou branca, amarela e papapá. Esquece. Foi a única vez que eu cheguei às raias de ser processado. E outra vez, quando tinha negócio de contrabando de cigarro em Abaeté, negócio pesado, né? Tinha o famoso... As ruas tudo asfaltada, bacana. Tinha o famoso contrabandista aqui em Abaeté. E eu fui entrevistar o comandante Rutz da Polícia Militar e meteu caramba lá de cigarro. Quando eu vim atravessando aqui pra praça, o carro do caboclo para na minha frente, o carrão eu tinha uma motinha, uma motinha, uma sezinha. O carro do contrabandista para bem assim, na praça. Baixou o vidro, não, vem cá. Que é? Pô, fizeste aquela matéria? Fiz, cara, e tal. Como é que te faz pra ir no Poá, cara? Aí eu gelei, porque vi que era uma chantagem, mas ao mesmo tempo uma ameaça, né? Eu digo, puta, eu tô ferrado, cara. Aí eu virei macho, né? Um dia na vida eu virei macho. Aí eu falei assim, não, eu era bem novo e tal. Eu disse, não, cara, é o seguinte, não vai dar. Não dá, a gente pode conversar, tá, porra. Não vai dar, cara, tá no ar lá, ele fica muito feio, pô, entrevistei o polícia, não vai dar. Aí eu não rendei pé. Aí ele me olhou meio feio assim, eu digo, aí cheguei em casa, eu tô ferrado, moleque. Eu fiquei com medo. Claro. Aí eu digo, não, cara, não vai dar. Aí passou a matéria. Eu digo, agora eu vou me esconder, bora ver que bicho vai dar. Eu fiquei com medo um tempo. Mas não aconteceu nada. Eu acho que foi a única vez que aconteceu assim. Assim, hostilidade sempre tem, já aconteceu hostilidade, já fui defendido. Quando uma vez aconteceu um assassinato, o filho matou a mãe, não foi aquele caso da cabeça, isso aí foi dantesco. Né? Mas esse tu foste também? Fui, tava lá, eu com o Bill, estávamos lá. Eu fui lá. Única equipe de reportagem. Sim, eu lembro porque passou no borrado, passou na televisão. Aí o que aconteceu? Eu fui numa casa do São João, cara, e aí já deu hora. Não, relaxa, eu mandei ele esquecer essa porra aí, bora bater papo. Chega desde o caso da história. Aí, cara, aí eu fui na casa lá no São João. Cheguei na casa do São João, o cara veio mais fidel na bola. Ei, eu entrei na casa, fui lá, eu entro com respeito, pergunto se alguém quer falar, eu fico na minha, eu espero o momento certo. Tem que ser um pouco psicólogo. O momento certo de recuar, de avançar, tem que ter tudo isso. Como eu te falei, o pré e pós. Fica mais um tempinho lá. Cheguei na casa e veio um ignorante lá de dentro, rapaz, me expulsando. O que tá fazendo aqui? Vai tomando. Eu fiquei lá em pé e tal. Aí a família veio. Negativo, o Naldo é nosso amigo, fica aí, eu quero. Um cara que veio de Belém me encheu o saco e a família queria que eu ficasse. Então eu fiquei, agora eu vou ficar aqui, Paulo Lima. O cara ficou lá, eu fiz a matéria. Outra vez aconteceu o caso também. Geralmente é tragédia, essas cagadas, né? Sim. Aconteceu isso. Eu já tentaram me expulsar do cemitério e a família vem e manda eu ficar. Geralmente o espírito de porco vem e o resto da família vem me acudir, me conhece e tal. É muito comum. Já aconteceu isso. Outra vez lá, mataram uma mulher aqui em Abaeté. Quando eu cheguei na casa, bati, não foi rispidez, não. Quando eu bati na porta da casa, não me lembro agora o bairro para lá. Eu bati na casa. Um cara de lá atendeu, olhou assim, que era repórter, viu assim, quem é você? Não era daqui de Abaeté, logo percebi. Quem é você? Eu sou Naldo, jornalista. Não, a gente não vai falar pra ninguém, não vou falar nada. Aí o cara veio, não, Naldo, rapaz, entra aí, Naldo. O parente da mulher lá que morreu mandou entrar. Aconteceu umas 4 vezes isso. A pessoa manda entrar e um cara fica com cara de besta lá, e o cara entra, eu converso, porque eu não vou fazer nada que a família não queira. Sim. E aconteceu também um caso. Aqui, uma pessoa muito conhecida, eu cheguei no local, rua fechada, uma confusão lá, tinha atirado na casa do certo policial aí, né? Atirado na casa do certo policial, e aí, rua fechada, uma confusão, passei na barreira lá, fui entrando lá. Quando eu cheguei na rua, a filha do policial veio, cara, e em cima de mim, O policial mandou me chamar. Na casa dele, entrei. Pediu desculpa pra mim, deu uma esculhambação na parentada lá que me escorraçou de lá.
mandou trazer um café para mim, uma água, e me contou toda a história. Então isso é comum, isso acontece. Mas aquilo que eu falei para vocês, por que acontece? Porque foi construída uma história de confiança. Tem os que confiam, isso que é importante. Se fosse uma outra situação, tu tava ferrado, cara. Tu ia apanhar, tu ia ser escorraçado, tu não ia conseguir. Então é que eu te falo daquela famosa frase: cria fama e deita na cama. Porque é isso que eu te falo, é uma construção, não é fácil, né? É muito difícil, tu mexe, tu lida com sentimentos, com emoções. Já recebeu a chave da cidade já? Nunca recebi chave. Eu nunca recebi chave da cidade. Eu nunca fui homenageado por ninguém aqui. As pessoas homenageiam Deus e o mundo. Também nem precisa. Não precisa sim. Porra, Eu te entendo, né? No sentido de como tu acabaste de falar, né? Do reconhecimento, mas eu acredito que sim, cara. Até porque, pelo que tu conta, sendo reportagem boa que eu falo assim, uma boa reportagem, uma reportagem de tragédia, tu é bem colhido em ambos os assuntos. Então o Abaetetuba hoje, um reconhecimento merecido. Não, sem dúvida. Um repórter que você tem como Abaetetuba um mês de reportagem. Tu consegue levar a comunicação, pelo que a gente está vendo aqui, para todas as casas, para todos os públicos. Então não tem como falar que tu não reconhece como uma figura Abaetetuba. Para não ser justo, eu estou falando assim, reconhecimento assim digamos, um reconhecimento público, assim, das entidades públicas, né? Porque já fui muito, graças a Deus, homenageado bombeiros, tiro de guerra, polícia militar, CDL, ação comercial, essas coisas, essas entidades me acolhem, me reconhecem, de vez em quando me dão um certificado, eu guardo com carinho e tal. Esses que são meus troféus. Por exemplo, tu acreditas numa coisa que eu acho fascinante? Crianças, cara. É impressionante, crianças vêm comigo e falam assim: eu gosto do Panorama. Aí eu digo: o que uma criança gosta do Panorama? Elas assistem aí. Tem uma criança, cara, o nome dela é... não posso esquecer o nome da criança. Lucas. Menino bonito. Parece um anjinho é da figura que a gente tem do anjo, né? Cabelos assim, caracolados, louros, olhos azuis. Meninozinho assim. Filho do baixinho, que é agente de saúde. Ele passa à frente de casa, um dia passou na frente de casa uma vez, parou a moto e disse pra mim: Naldo, eu quero te apresentar meu filho, 4 anos de idade, piquistito assim, um toco de gente. Cara, esse cara gosta muito de ti, bicho. Aí ele mesmo, aí ele começou a falar. Aí, entrou comigo, sentou comigo lá, comecei a bater papo. Ele simplesmente, isso faz uns 5 anos atrás, deve estar maiorzinho agora, ele simplesmente sabia todos os anunciantes meus que eu anunciava. Aí ele falava assim: tudo lá, tudo para o celular, não sei o que, tudo ele falava, sabe, o molequinho lá, tudo ele falava. E aí o pai dele, o baixinho, dizia: Naldo, esse cara aqui, ele pega o celular e fica te assistindo o teu programa. Eu digo: cara, mas eu passo também violência, cara. Eu passo morte, como é que fica? Ele assiste, cara, impressionante, ele assiste. Aí um dia eu levei ele pro estúdio, fiz uma entrevista com ele no estúdio. Cara, impressionante, ele deu entrevista comigo no estúdio e repetia tudo que eu falava no programa. Impressionante, a mãe dele me dizia: Naldo, cara, começa sábado. E tu acredita que ele fica assistindo o Panorama várias vezes? Várias vezes, impressionante. Cara, mas é uma criança, o programa... Eu coloco bem que eu tenho cuidado de colocar aqui no YouTube. Programa não é apropriado para criança, a gente coloca aqui, né? Sim. E aí eu vou na rua e as mães chegam: olha, ele gosta de ti, o criança me abraçar. Cara, eu tenho que fazer um quadro infantil, alguma coisa. Agora, por quê? O que acontece? Sabe o que eles falam? Sabe o que eles falam pra mim? Tio, eu gosto muito de quando o senhor conta história de visagem, história de cemitério, histórias culturais. E aí que tá um segredo. O Panorama, com o tempo, se o público perceber, ou alguns perceberam, ele foi... como nós estamos na era da digital, concorrência é muito grande, todo mundo virou um jornalista em potencial, né? O cara, agora depende, o cara coloca bem que, olha, um carro atropelou outro aqui na esquina, todo mundo já sabe, mina. Só que ela vem cheia de detalhes errados, pô. Aí os caras me perguntam: Naldo, essa notícia aqui, eu vi aqui num grupo e tal, o que o grupo falou? Isso aqui. E aí, o que tu acha? Eu digo: assiste no Panorama, tu não tá vendo porcaria aí? Tu não tá vendo fonte errada, pô? Tu ainda faz, tinha um momento que tu fizeste, que hoje chama de pílula, né? De conteúdo, sim, assim, que durante a semana tu já tá fazendo. Não, parei. Né? É uma boa ideia pra voltar. Eu consegui acompanhar e era realmente o que tu falaste, né? Tipo, eu acho que eu cheguei a te perguntar, cara, uma parada dessa, assim, alguma coisa que aconteceu na cidade, é verídico, não sei o quê. Aí você pergunta ele, aí tu perguntou pra mim. Aí, no
no fim de tudo, veio tudo pra mim. Não, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade. Calma, que eu vou checar. Eu acho que foi Aí eu vou época de checar. pandemia, cara. Alguma coisa assim. Aí eu vou checar, ligo pras fontes, ligo pra tudo que é lado. Eu digo, cara, essa informação tá toda errada aí, bicho. Ou tá certa. Não foi assim que aconteceu, não. Aí começa a contar. Aí os caras, não, assiste no programa, eu vou te contar, não sou pago pra te contar. Não, depois de candidato. Cara, foi uma tragédia. Depois, assim, isso foi o erro da vida ou Foi o erro. ou foi Foi aprendizado também? Não, foi o erro da vida. Eu votei no não. 15, obrigado. Votei. Mas olha, vou te contar uma história aqui. Eu não lembro do parado. 15 anos atrás, alguém meteu na minha cabeça que eu tinha que ser candidato, que ia ganhar a eleição. E eu achava realmente que o mundo político era puro, era ingênuo, era feito de ideias, de ideais. Eu digo, pô, eu quero montar que vai ter o Museu da Imagem e do Som. Eu tenho muito arquivo aqui, então acho que vai ser legal ser vereador e vou fazer isso aí, cara. Eu vou dedicar minha vida para fazer a Cinemateca de Abaetetuba. Agora quem quer saber disso? O eleitor quer saber do caixão dele, porra, do remédio, do emprego pro cunhado. Passagem. Quer saber da passagem? Não quer saber disso não, cara. E eu achando que ele queria saber disso, né? Aí eu fui ser candidato. Aí eu ia na casa das pessoas. Passaram a me convidar. Como eu sou conhecido, passaram a me convidar. Aí eu fui em reuniões grandes assim, tal. Chegava lá e dizia o projeto, olha, eu quero fazer aqui, quero fazer assado, eu quero fazer... Que o lugar do parlamentar é fazer leis. O parlamento, o nome já diz, falar com o público, ouvir, absorver e colocar isso em leis, em projetos e tal. E, logicamente, fiscalizar o poder público, fazer a sua parte, ter o seu papel social. Mas o papel do vereador não é da passagem, não é da caixão, não é da... Aí quando eu falava isso, os caras, você não vai. Não vai me dar um satisfamento. Aí quando acabava a eleição, eu disse, não, eu sempre falo, filho, mas dá pra te conseguir um emprego pra minha cunhada que tá desempregada faz 5 anos. Aí eu era sincero, cara, eu não posso prometer, cara. Quem sabe eu te consiga, né? Mas não era necessariamente. Aí os caras diziam, pô, então volta na fulano que já me prometeu ali e tal. E aí foi. Mesmo assim, eu fui um dos mais votados na cidade. Quando começou a abrir urna, São Francisco, INSA, Prefeitura, eu disparei. Aí meu primo me ligou assim, não, tá eleito. E olha, tu vai ser eleito e tu vai bamburrar. Aí começou a abrir urnas de comunidade das ilhas de estrada. Aí fui baixando. Na época eu lembro que eu tive 547 votos. Na Abaeté eu tive 400, foi um dos mais votados na cidade. Várias sessões eu era campeão de voto. Assim, né? Aí no final deu esse fracasso. Aí eu fiquei triste, fui pra casa de breve, que decepção. Aí eu fiquei triste, fiquei mal, quer dizer, eu pensei que fosse ganhar, né? Pô, legal, eu ia ganhar e tal, papo furado. Tem uma comunidade aí que eu fui lá, ajudei pra caramba. Na casa do fulano, que era o meu chefe político lá, tinha 5 votos. Na casa dele, 5 votos garantidos, eu tive só 1. E aí... É a lei da política, mas você fala, não, confere quantos votos tem na mão, 5, agora fecha a mão, gostei nenhum, tem que ficar um, pô. E aí a eleição foi em outubro, né? Outubro. Aí quando chegou em novembro, finados, tinha uma turma que votava em mim, até hoje eu vi lá no Pirocaba. Uma turma que votou, fechou comigo, votou mesmo. Mas não dava assim, era só a mesma ideia, conversava, acreditava em mim. Até os filhos deles são meus amigos, o pai, o pessoal lá, conheço até hoje. Aí eu fui pro cemitério fazer uma reportagem final. Acabou, esqueci política. Fui pro cemitério fazer reportagem, aí o fulano me encontrou, a família toda me encontrou. Ô, Donaldo, aqui me abraçaram e tal. Aí me abraçaram e tal, falou pra mim assim, cara, fica muito triste perder a eleição lá. Aí eu era candidato do PV. Quem ganhou do PV foi o Gabriel Moraes, meu amigo Gabriel. Gabriel Moraes, filho de Zacarias, irmão do Galileu e tal. Gabriel ganhou, foi eleito vereador do meu partido. Eu ajudei, porque meu voto tava... Na época, acho que ele foi mais novo, assim, né? Foi, o Gabriel ganhou. O Gabriel, moleque novo, ganhou. Mereceu ganhar, fez uma campanha muito boa. Ele fez a campanha que eu não fiz. Ele foi e tal. Eu não fui, eu não sabia, eu fiquei bobagem. Aí o caboclo me abraçou e falou, sério, não, fica muito triste lá em casa. Cara, tu foste perder pro Gabriel. Eu conto pro Gabriel essa história. Gabriel Gabriel gente boa. Naldo, e assim... Outra... Ah, sim, só completando. Aí fui ser secretário de meio ambiente. Isso, cara. foi verdade, secretário de meio ambiente. Cara, eu tenho orgulho de ter sido, mas não tenho saudade. Eu tenho orgulho. Fiz 2 anos. Cara, minha vida virou um inferno, assim, em termos de gente cobrando as coisas, sabe? Rapaz, eu fiz 2 anos aquilo lá. Hoje nós temos um Rafael, que é um cara muito esforçado, novo, tem a estrutura que eu não tive também. Hoje tá bacana. Onde era a secretaria? Era lá no final do mês de maio?
Foi lá que invadiram, me expulsaram de lá. Fui invadido, o pessoal invadiu lá e me expulsaram de lá. Fui embora. Tinha o bloco, tinha o bloco carnaval e tinha que fazer. Invadiu. Quando eu fui para as ilhas, virei a costa. Quando eu fui para as ilhas 6 da manhã. Quando eu virei para as ilhas, o pessoal invadiu lá. Tudo. Quando eu voltei, tá tudo invadido. Me avisaram nas ilhas. Quando eu cheguei, eu era um secretário desterrado. E o pessoal tudo lá, fui lá, conversei com eles. Gente, o terreno não é meu. Fiquem com o terreno, é meu e tal. Depois a polícia foi lá, mas eu tinha saído de lá, eu não vou brigar com ninguém, minha função não é essa. Também não ficar no meio de uma invasão, aí mudei de local. Não briguei com ninguém, cheguei lá e disse, olha, vou deixar a justiça agir, tá? Reuni com os invasores lá. Não vou brigar com vocês, o terreno não é meu, não tem nada, vocês invadiram, fazer o quê? Vou meter a polícia aqui, vou mandar bater em vocês. E fui embora para outro lugar, fica com a casa tudo. Me lembro que colocamos tudo em cima do caminhão, fui embora, parece que vocês boia fria, sabe? Todo lugar. A pergunta foi se tu joga bola. O Naldo me convidou uma vez jogar bola, acho que era na Arena, na 10. Ele me convidou. Luiz, não sei o que, bora jogar e tal, o grupo. Chegou lá, me deu o colete do outro time. Primeira que eu atravessei, ele me deu no meio. Esta pessoa que tá vendo aqui, ela é outra pessoa jogando bola. Muito competitivo. E é uma bola, cara. Não sei se você ainda joga bola. Não, eu jogo só uma vez por causa disso mesmo. Porque é o seguinte, eu comecei a ir pra bola e não dava certo, sabe? Eu sempre fui assim mesmo. Aí eu jogo bola uma vez no ano, que é o repá, que jogo dos amigos. Mas lá bem tranquilo, a gente vai rir e tal, ninguém se preocupa com isso. Quando eu jogava bola, realmente eu era muito brabo assim, jogar bola. Aí eu vi que tava fazendo mal aquilo, sabe? Aí eu parei, nunca mais virei atleta. Eu faço academia até hoje, eu malho. Né? Porque a única raiva que eu tenho é do ferro. Pronto. Eu brinco ali pronto. Mas assim, eu peguei um susto muito grande, cara. Assim, muito grande, porque assim. Eu era zagueiro, bicho. Era zagueiro. E Zé Fucar. Aí não tinha brincar bola, por aí, meus amigos, né? Aí vinha um moleque novo que não me conhecia. Aí uma vez um moleque lá, eu jogava muita bola, eu era dono dos times, né? Eu marcava e tal, eu fazia atrapalho. Aí um dia um moleque lá no sítio Amazônia, bola no campo do meu primo lá, eu que ajeitava a bola. Aí um dia um moleque chegou lá, um moleque novo, né? Magrinho, sem um pingo de gordura, craque, né? Eu era zagueiro. Aí na minha frente ele fez aquela, tipo Neymar, né? Passou um pé em cima da bola, aí o pessoal falou assim, rapaz, vai mandar. Não vai dar certo isso. Aí ele fez figura, nem passou dele. Pum, quebrei isso. Ei, jogador! Você me respeita, rapaz. Não, a gente abriu umas caixinhas de pergunta, tá? O Antônio escolheu umas 3 lá. Aí você pode falar pra gente, falar pra câmera. Ele só sabe olhar pra câmera. Tá, Antônio, fica à vontade lá. A gente começa com uma pergunta bem tranquila da Priscila Valente. Ela pergunta assim, cara, uma pessoa que gosta de futebol, né? Qual é o sentimento de ver o seu maior rival na Série A, o seu time do coração na Série C? Ô, Priscila Valente, né? Conheço essa figura. Não, é tranquilo. Há muitos e muitos anos, eu sempre brinquei com futebol, eu sempre tiro muito sarro. Eu sou bicolor, né? E um pouco tunante, né? Eu fui pro estádio da Tuna com a camisa da Tuna e tal. Eu brinco muito. A Pris, né? Eu sempre brinco com ela, porque, assim, eu, na verdade, levo tudo na brincadeira, na sacanagem. Eu gosto de encarnar, eu digo, eu viro o jogo, né? Quando o Paysandu foi pra Série C, eu digo, mas a gente tá ganhando, vocês estão perdendo, que adianta e tal. Então eu tiro muito sarro, não levo muito a sério, não. Chegou um tempo na minha vida, eu confesso que eu pegava a corda, sabe? Bicolor e tal. Não, hoje em dia não, eu mudo o jogo, sabe? Eu encarno tanto no pessoal que até deixo de me encarnar porque não perde a graça, né? Quando o Paysandu perde, eu vou lá, tá vendo, seus mucurentos e tal, enche o saco. Não tem esse negócio não, hoje eu me divirto com o futebol e continuo secando o Remo. E o Remo vai ser rebaixado e o Paysandu vai subir para a Série B. Vamos lá, o Josué, e uns númerozinhos aqui, ele pergunta assim, dentro de todas essas reportagens que você fez ao longo da carreira, qual foi aquela que mais te tocou, não enquanto profissional, mas enquanto pessoa? Uma reportagem que te Era uma pergunta que eu queria enquanto pessoa. É verdade, Você não dá pra escolher uma também. Não, é difícil escolher, são tantas. Foi a de ontem, vai ser a de amanhã, foi a de anteontem, mas assim, uma que me tocou muito foi uma entrevista que eu fiz, na verdade, com o bispo Dom Angelo Froza, né? Porque eu acredito que foi a última entrevista que ele deu
né? Um cara falou pra mim assim, foi a última vida, claro, porque senão não é foi a última entrevista do Ângelo, aí logo depois ele viajou para aquele congresso lá, episcopal lá em São Paulo, eu não lembro a cidade que ele faleceu lá, Ribeirão Preto, eu não me lembro agora, e aí não voltou mais, né, com vida. Então ele recebia um anjo, assim, uma pessoa muito agradável, ele tinha o maior cuidado, tu sentia uma paz entrevistando, sabe, do Ângelo. Então foi uma coisa que me marcou muito, e eu não tinha, e como era na época da fita, e a emissora que eu trabalhava apagou muita fita minha, né, muita coisa se perdeu, eu não tinha essa reportagem. E quem é que me deu essa reportagem? O Liel Bentes. Nosso finado, saudoso Liel Bentes me deu essa reportagem. Disse, olha aqui seu cachorro, tu não tem reportagem? Eu com o Liel, nós tínhamos, já estou puxando um pouco, porque tem outra coisa interessante que eu vou contar em relação à emoção. Eu com o Liel, a gente era muito amigo, assim, vivia no meu estúdio, pouco antes de falecer, ele foi no estúdio, brincou bastante, estava doente já, mas ia lá com esperança. No dia que ele foi a última vez, estávamos nós, ele e estava o Lito, imagina, né? O Lito contou um monte de história, lá todo mundo rindo. E o Liel me deu essa última entrevista com Dom Ângelo Froza, que eu não tinha. E quando eu fui anunciar a morte do Liel Bentes no meu programa, ninguém viu na televisão, né? Mas eu quase não consigo, cara. Eu mais chorava do que outra coisa, bicho. Foi terrível. Gravar o off da morte do Liel foi devastador pra mim. Eu parei várias vezes, não conseguia gravar, cara. Foi terrível, sabe? Mas isso aí o público não viu, né? O público não viu isso aí. Foi uma das que me emocionou muito. Uma moça, né? O nome dela é Valéria. Eu acho que a intenção dela é fazer jornalismo. Porque ela pergunta assim, se você acha que hoje é vantagem estudar jornalismo. É assim, sabe por que é assim? Porque você vê que hoje o curso de comunicação social, apesar da não exigência mais do diploma, ele é um dos cursos mais concorridos. Ele continua sendo concorrido. Por quê? Porque, como eu falei lá no começo, para quem acompanhou, é muito importante nós termos essa experiência acadêmica. Não precisa mais de diploma, não vou fazer. Mas você perde uma importante ferramenta que é o academicismo, que ele é importante sim. O jornalista não se cria num banco de escola, numa faculdade, mas ele busca muito embasamento. E lá também ele tem uma coisa fundamental. Ele aprende a ter a ética jornalística, ele aprende a ser escravo da ética, da honradez, de um texto limpo, de um compromisso. Ele passa a ser escravo disso. Nós somos escravos. Hoje eu não consigo trair a minha profissão. E o curso de comunicação ele te leva por esse caminho. Além do que, tu vais conviver com muitas pessoas que têm o mesmo sonho que tu. Sabe, vão partilhar o mesmo sonho, a experiência. Tu vai te enriquecer conhecendo alguém que partilha do teu sonho. Não é muito bonito quando tu senta com alguém que também estuda história? Não é muito bonito quando vocês sentam com alguém que gostam do que vocês fazem do cinema? Né? Então, você vai ter um universo de pessoas que vão compartilhar tuas ideias e vão também te enriquecer. Porque o jornalista, ele não pode se prezar ser o conhecedor do mundo. Nós sempre somos aprendizes. Numa reportagem eu aprendo com um caboclo lá do interior. Aquele caboclo que não fala o português erudito, nem fala o que se convém de linguagem correta. Para mim é a linguagem dele. Por isso que eu preservo a entrevista dele. Eu sou amante da comunicação que se estabelece, emissor e receptor sem ruídos. E tanto faz se tu fala o bonito numa academia, eu posso fazer um texto laudatório e bonito numa academia e posso também fazer um texto que o caboclo entenda lá nas ilhas, em qualquer lugar. Todas as formas de comunicação são válidas. E no curso de comunicação tu vai ter esse leque de teoria, experiência, troca de experiência, intercâmbio cultural. Tu vais conhecer, como eu conheci gente de Santarém, de Brasília, do Rio, vai começar a abrir teu leque. E vai ser o cara do meio. Então é importantíssimo, assim. Quero que ela faça, assim, comunicação, jornalismo. Agora, fundamental, o nome dela é a Valéria, né? Valéria. Fundamental, Valéria. Você vai entrar numa universidade. Não falo da universidade, o prédio. Numa universidade, uma universalidade de conhecimento. O jornalista tem que saber do Remo, do Paysandu, do Flamengo, do São Paulo. Tem que saber de economia, política. Nem que seja um pouquinho de cada coisa. Eu, por exemplo, fico o tempo todo querendo saber as coisas. O que está acontecendo? O que é isso? O que expressão é essa? O que é a terra rara que tanto se fala? Eu sou muito curioso. Eu tenho que saber um pouquinho de cada, porque alguém pode perguntar, e aquele assunto, o que tu acha?
Tu acha que o Neymar mereceu pra Cópia? Ah, não sei. Tu acha que a terra rara tá bom? Tu acha que a guerra da Ucrânia... Então, é uma universalidade. Leia muito e seja feliz. E não, tu nunca pensou em seguir, ou tá seguindo, a gente não sabe, né? A carreira acadêmica, mestrado, doutorado, pra dar aula pras... Cara, realmente eu passei batido nessa história. Eu sempre gostei muito de ensinar, eu me considerava um bom professor, né? Eu tentava entrar na mente do aluno para que ele entendesse mesmo, ter essa empatia com o aluno que é fundamental. O Antônio é craque, deve saber disso. Mas assim, eu sempre busquei muito que o cara me entendesse mesmo, sabe? Me entender. Então eu acho que eu deveria ter feito sim hoje, mas eu acho que os projetos que eu tenho pra mente ainda na comunicação, ainda estão efervescendo, então acho que eu não teria mais esse tempo, entendeu? É até difícil falar, mas eu gostaria muito de ter feito isso. Sim. Mas eu parei na pós e fui pra vida. Mas aí tu acha que... essa parte mais... Olha assim, parei na pós e essa parte acadêmica, como até mesmo tu falou, como o Luiz falou, parei na pós e fui pra vida, mas tu acha que hoje tu conseguiria fazer daria uma oficina de comunicação, algum curso de comunicação, não de graduação, mas sim para aumentar mais os críticos de Abaetetuba? Sim, não, é verdade. A minha esposa, a Edilma, ela me persegue com isso dia e noite, sem parar. Eu devia ter feito isso. É uma boa ideia. Tá vendo? Aqui eu tô adquirindo muitas ideias. Eu vou aqui com muitas ideias. E vocês vão ter, de repente, surpresa daqui. Eu já fui levando muita coisa, vou levando muita coisa. Por isso que é importante. A comunicação sempre é importante. Sim. A gente que não percebe. Quando eu falo para vocês, daqui eu vou levar muitas ideias. Quem sabe não vem oficina de comunicação numa grade bem solta, bem legal, sem academicismo e tal, sabe? Aquela coisa pesada. Mas dizer pro cara, faça comunicação dessa forma. E tem um detalhe. A academia, ela é universal. Mas o teu conhecimento ele tem que ser enraizado na tua área, na tua terra. Vai chegar um repórter aqui do Rio de Janeiro, não vai entender essa cidade como nós entendemos. Mas vai aprender. Vai aprender sim. Mas nós temos essa cultura, nós entendemos o nosso povo. É diferente. Então, a comunicação social, mesmo com diploma, ela vai se fazer no campo mesmo. Né? O que os caras falam no chão da fábrica, né? Mas vai fazer nesse diálogo, nesse conhecimento. Tu vai aprender a fazer uma comunicação local. Né? Cada comunicador... A reportagem que eu faço sobre um fato é diferente do colega. A abordagem que eu dou é diferente dele. Meu texto foi para um lado, o dele foi para o outro. Quem fez melhor, não sei. Pergunta, qual é o melhor programa de Abaeté? Todos. Se eles existem é porque tem público. Todos falam para o público. A gente às vezes dá sorte de falar para todos, né? Sim. Mas nem sempre. Né? A gente não segmenta, mas eu prefiro o Panorama porque isso, eu prefiro os colegas do Alerta Abaeté porque isso, eu prefiro o On Conexão porque isso, Língua de Aço, Márcio Costa, o Wender, todos têm seu valor, pessoal da rádio, todos têm seu público. E não é firula não, é porque a gente acaba se ajudando. Eu ajudo eles me ajudam. É uma troca de mensagem, é uma troca de informação, é uma reportagem que eu passo inteira, é uma imagem que eles têm que eu não tenho. Todo mundo se ajuda, a comunicação é feita disso. Agora é claro que o público quer uma linguagem assim, aí pergunta, onde o panorama mudou? Quando teve esse boom de comunicação de todo que é lado aí, CNN, não sei o que, aqui todo mundo virou repórter no Zap, eu passei a postar mais as reportagens históricas e culturais e de costumes, porque tu não vê em lugar nenhum. Entendeu? Então é o filão, esse é o filão, sabe? Eu vou ficar aqui porque o povo para assistir tem que passar por aqui. Sim. Se não passar por aqui, não vai assistir. Então é isso. É um filão, entendeu? Meu pai é grande fã do Panorama, cara, assim. Eu tenho coisa... Viu, passou no Panorama hoje e tal, assim. Tem muita gente que fala, eu vou esperar no Panorama. Sei lá. Não porque seja verdadeiro ou não. É porque as pessoas querem ver que a abordagem vai ser dada. Acho que se identificam mais com o teu linguajar também. Abaetetuba mesmo. Mas assim, o que eu falo sempre, cara, comunicação é a arte do escrever e falar fácil. É só isso. É o princípio. Como isso? Mas como isso é uma arte? Porque nem todo mundo domina. Às vezes o cara pensa que falar fácil é ser chulo. Não é chulo que eu digo de palavrão. É ser chulo na pobreza do texto. O Naldo falou que é fácil escrever, eu vou fazer qualquer coisa aqui. Não é isso não. Escrever fácil exige também um certo conhecimento, uma certa técnica. Né? Não é escrever, pode fazer aquilo que eu quiser, não tô nem aí. Não é assim não. Né? Então por isso que eu te digo, então tem que ter essa pegada, tem que saber dosar.
né? Dosar. Não ser muito chulo, nem ser muito avançadinho. O meio termo. Esse meio termo também... Agora, eu também erro, claro, lógico, né? Às vezes o cara foge do padrão. Peraí, era melhor ter feito aqui, pô, não era aqui. Tu acredita, cara, que eu já fiz reportagem que eu... antes de pular, eu vou bagunçar, não vou mudar esse texto, cara. Não gostei, não. Vou começar por aqui. Sabe como é que eu faço hoje, por exemplo? Hoje eu fiz, por exemplo, a reportagem do 18 de maio. Dia de enfrentamento à violência sexual contra criança e adolescente. Eu já fiz a matéria de lá pra cá. Eu já fiz a caminhada pra cá. Agora amanhã eu vou começar a fazer daqui pra frente, que é a chamada contextualização. Para eu chegar aqui, o público precisa entender o que é. Aí eu vou dar aqui. Como eu já fiz aqui, eu vou começar daqui. Aí eu vou juntar tudo amanhã e depois e vou contar uma história completa, né? O que é esse preconceito? Quem é? É chamada humanização da matéria. Eu vou achar um personagem. Quem sofreu essa violência? Estou buscando. É difícil. Mas quem sofreu essa violência? Para poder buscar depois os dados e chegar até a caminhada. Então, é assim que se constrói uma reportagem, né? É contar uma história do que... Mas o cara falou o quê, rapaz? Ele falou caminhada, mas o que é essa caminhada? Calma. Tem que ter todo um percurso, né? E saber como fazer isso. Entendeu? Então, esse que é a pegada. É por isso que eu falo que eu aprendo sempre com ele. Agora eu sei o porquê. Tá? E aí, curtiu o papo? Cara, só tenho a agradecer pela aula. Tu falou que daria uma aula, mas Naldo, as ideias quando tu fala, o entendimento sobre a Baitutuba, te agradeço muito por ter vindo com a gente. Te peço a permissão de te perseguir a qualquer momento. Não, fica à vontade. As ideias que tu veio falando, as ideias foram borbulhando e pá, e como eu prometi pro meu parceiro, eu falei, não vou falar mais nada sobre projetos, porque eu começo a escrever e surto. Confesso que eu aprendi a escrever desse modo, de seguir a caminhada, depois achar o porquê escrever sobre isso. Hoje em dia eu escrevo bem os projetos que a gente faz e agradeço as tuas falas, porque acabou enraizando bem mais a comunicação pra ti. E, cara, se agradecer e vamos pra frente. Vou te perseguir muito sobre projetos e tu vai ser... Tem tua caixinha de mensagem que eu vou te mandar lá. Pô, Felipe quer reunião, vamos reunir, vamos ver o que mandar. Eu gosto muito de... Inclusive não falando de cinema, mas eu falo pra vocês, por exemplo. Aí tu pergunta assim, Naldo, o que tu fizeste na vida? Eu digo, cara, eu sou um cinéfilo, assim, um cinéfilo que eu digo, mas assim, eu sou daqueles, do seguinte... Eu fui fazer teatro em Belém, cara. Uma disciplina exigia que nós fizéssemos uma peça teatral, cara. E aí eu fui ser ator de teatro, professor Cacique. Eu nem contei pra vocês que eu desenhei no jornal, né? Mas enfim, eu fui ser ator de teatro. E aí os caras começaram a debandar, cara. Eu fui obrigado a fazer 7 personagens numa peça teatral em Belém. A exibição foi lá no teatro da universidade. Eu subi no palco lá, fiz 7 personagens lá. E nesses 7 personagens, eu fui aprender, sabe o quê? Ao posicionamento no palco. Aí fui aprender as técnicas de nunca deixar um espaço vazio. O que no cinema é um take vazio, um espaço vazio. Eu fui aprender a fazer o contraplano. Eu fui aprender a preencher o espaço. E eu uso na reportagem isso. Como não deixar um espaço vazio na reportagem? Tem um pouco de televisão, tem um pouco de cinema nisso. De como fazer uma cena de entrevistado sem deixar aquele vácuo, aquela coisa. De como fazer o contraplano, aquela coisa toda. Então eu aprendi no teatro. Nunca deixar o espaço vazio. É o correspondente no rádio, né? Não tem aquele 3 segundos que o rádio fica em silêncio, que a gente chama de silêncio ensurdecedor, né? Então são os preenchimentos de conteúdo no rádio. Aí o teatro me ensinou muito a preencher uma cena de reportagem. O cinema, até hoje eu assisto aos filmes, assisto às séries, sempre com um olhar crítico de como o cara fez aquilo, de como o cara vai fazer essa fotografia, de como o cara faz esse enquadramento, de como o cara vai sair desse enredo. Eu critico enredos, pô, digo, esse enredo que tá meio furado, o cara pegou eu senti que o cara correu muito aqui no final desse filme aqui, bicho. A gente sente quando o enredo ele é feito, né, tendo um link próprio, né, uma vida própria, né, que ele caminha para chegar. E quando o cara corre, eu vou correr aqui porque tem que dar uma solução, tal. Parece livro de Paulo Coelho que eu fui ler Alquimista, achei que ele pegou na bola. O cara, depois de correr, o cara já virou um mágico. Paulo Coelho. Mas enfim, é isso. E só resumindo, eu gosto muito de cinema, aprendo muito com cinema, assisto cinema de forma crítica. Eu tenho uma loucura. Vou começar para vocês aqui. Quando eu vou assistir a um filme, eu vou ler primeiro, sabe o que eu faço? Não sei que vocês é assim, né? Vocês estão no cinema, mas eu vou ler toda a ficha técnica do filme. De alguns eu faço isso. Aí, antes e depois do cinema, eu vou ler como aquele filme foi. Olha a loucura, né? Eu perco um tempão, um grande tempão. Eu vou entender a história daquele filme, como ele foi feito,
Tem filmes que no meio do filme, que no stream eu paro pra ver a história daquele ator, cara. Que loucura. Eu paro assim e falei, quem é que esse peste aqui? O que é que o William Dafoe fez na vida? Quantos anos ele tem esse peste? Vou ler tudo de lá. Aí eu paro e vou ler e tal. Então eu tenho uma coleção de filmes antigos, clássicos, né? Doutor Zhivago, Girassóis da Rússia, não sei o quê. Tenho Dançando na Chuva, Cantando na Chuva. Tudo isso eu tenho lá em casa. O Mágico de Oz, um monte de DVD lá em casa eu tenho. Então é assim. E para encerrar, o primeiro trabalho meu na imprensa não foi nem em Belém, na verdade. Foi quando o professor Cacique me chamou. Eu era um aluno do INSA. Cacique foi meu professor na universidade. Olha só que loucura, né? Foi o meu orientador do meu TCC, lá em Belém. Foi o meu diretor da peça teatral. Foi quem me esculhambou quando eu fui me arvorar a ser chefe de uma revolução. Ele me esculhambou. Que todo mundo me deixou na mão e disse assim, tu que foste o chefe. Me sacaneou. Assim, brincando, foi muito meu amigo, Cacique. Mas quando eu era um moleque aqui em Abaeté, eu gostava de desenhar, de ilustrar. E o Cacique falou assim, Naldo, sabe desenhar? Sei, mostra o desenho. Eu fiz para ele desenho. Ele disse assim, então tu vai ser o meu arte finalista do jornal O Tempo, que circulou aqui em Abaeté. O Tempo circulou aqui nos anos 80. E eu tenho um exemplar do Tempo. Bacana. E lá no exemplar do Tempo tem vários desenhos de empresas. Hotel Jarumã, não sei o que. Eu já estava começando o Jarumã. Hotel Jarumã, sapataria não sei o que. Eu tenho na casa do jornal. Desenhos meus. Aí tá no nome lá, arte finalista, Naldo Araújo. No expediente, é isso, a história é. Aí com o primeiro salário do jornal O Tempo, de ilustrador, era tempo de festa de Conceição, cara. E eu fui no Babi, sapataria Babi, comprei um primeiro sapato social, que era parecido, não dá pra ver na tela, mas igual assim, ó. Ah, não tá aqui, não tô com ele, eu troquei ele agora. Mas era um sapato social, assim, bonitinho, preto, igual que eu tava agora há pouco, pra você ter que tivesse com ele. Eu comprei o sapato preto no Babi pra ir no dia da festa de Conceição com um sapato novo. Foi o primeiro sapato que eu comprei com meu dinheiro de jornalista, de arte finalista. Legal. E eu passei a noite cheirando sapato. Meu sapato é meu, cara, cheirar. Vamos ver se não é só nosso. Falou, meu irmão, bacana. Curtiu, meu amigo? Muito, cara, uma troca de conhecimento muito grande. Assim como vocês falaram que vocês já aprenderam, eu aprendi muito mais com vocês. Levo daqui muitas ideias, adoro falar, adoro comunicar. E eu acho que, de qualquer maneira, esse episódio entrou no coração de alguém, chegou a mensagem para alguém, tá? Se eu fosse contar de experiências aqui, a gente já passou, mas Mas a gente vai voltar. A gente vai voltar. Aí eu já quero eu não sei como é que tá o diagnóstico dessa produção, mas no lançamento do livro aí, tem que estar carimbado aqui, tem que voltar aqui pra bater um papo com a gente. Porque a Dilma perguntou para mim, por que tu fosse sair daqui na chuva e lá escrever? Eu digo, olha, vou falar uma coisa para ti aqui, vamos sentar aqui. Quando eu fiz esse trabalho de pesquisa, eu era no Sal e Mel Grelhados, era lá, Fundação Cultural. Eu tinha uma saudade imensa de Abaeté. Eu não vinha quase aqui. Primeiro, falta de grana. Eu vinha aqui de 3 em 3 meses. Não tinha facilidade para chegar em Abaeté. Eram 3 viagens por dia. E eu passei os perrengues em Belém, que eu depois de conversa, mas eu passei perrengue muito pesado em Belém. E eu queria vir embora para Abaeté. Minha tia não deixou. Eu contei essa história numa reportagem que eu fiz do Orelhão. Foi o Orelhão que me salvou. Eu abro a reportagem, eu fiz uma reportagem sobre Orelhões, reportagem histórica, passou pouco tempo. Eu abro a reportagem contando uma história de como o Orelhão me salvou. Eu estava puto com uma situação na casa que eu morava em Belém, humilhações, privações, proibições. Eu cheguei lá na rua, na Duque de Caxias, no Orelhão, coloquei uma ficha lá, disse pra minha tia, tia Mundica, sempre tia Mundica, tô indo embora pra Abaeté amanhã. Eu tava fazendo comunicação, cara. Por que, meu filho? Não, eu tava fazendo não, tava no Santa Rosa, parece, sei lá. Eu ia fazer vestibular. Eu digo, não aguento isso aqui não, vou embora pra minha terra, vou pra Abaeté. O que é que eu tava fazendo aqui? Eu não sei o que seria hoje. Ela disse, não, meu filho, aguente tudo, fique firme, fiquei. E eu fiquei, fui dormir chorando, puto, que era pra eu estar em Abaeté no outro dia de manhã, embora, puto de saudade, puto com as coisas e tal. Segura, fica aí, segura. No entanto, quando eu passei no vestibular, não tinha celular, era telefone, ela estava internada no Barros Barreto, e eu liguei para ela estava na casa da minha tia lá em Belém. Eu disse para ela, tia, eu vou fazer jornalismo. Vai, não vou.
faça direito, faça engenharia. Não, você é jornalista. E quando eu passei no vestibular, ela estava em Belém. Ela me ligou de telefone chorando. Ela gritava na rua lá, pessoal. Meu filho passou. Entendeu? Então essas coisas que a gente traz no coração, na mente. E eu falei para minha esposa, quando eu fui fazer a pesquisa para o TCC, o primeiro contato que eu tive com esses jornais, eu abri os jornais e disse, cara, esses personagens escreveram algo e deixaram para a posteridade. Graças a eles que eu estou lendo hoje, e eu tenho obrigação com eles de deixar isso registrado para mais adiante ainda. Eu estou falando de jornais de um século, quase um século e meio, né? De 50 anos, 80 anos, 90 anos, foi a época de ouro da imprensa. E eu tenho uma obrigação com eles de levar isso adiante. Eu passei a conhecê-los, conheci cada personagem daqueles, investiguei a vida deles a fundo, eu fui além, eu fui pesquisar a vida de cada um personagem daquele a fundo, sabe? Cada político, cada cara que montou um jornal Abaeté, eu fui pesquisar, eu fui até no túmulo deles. Olha que loucura. É uma longa história, mas eu fui entender aqueles caras, fui com parentes dele que já muitos morreram. Eu fui na fonte. Então eu fiquei profundamente envolvido com aqueles personagens, com aqueles jornais. E eu sou o guardião desses jornais hoje. E como todo bom guardião, eu tenho que levar adiante. Responsabilidade grande. Deu rec? Deu rec. Muito obrigado por hoje e sempre, meu amigo. Tem que falar, tem que seguir, compartilhar, comentar. As redes sociais do Naldo vão estar todas na descrição. Assista o Panorama, porra. E assista. Né? Assiste, pô. E no Maurinho essa sábado. Pô, é rapidinho. Tem no YouTube, né? Assim, YouTube, porra, né? No YouTube sai na mesma hora? Mesma hora. Mesma hora, né? É transmissão simultânea. Aí eu coloquei transmissão, eu coloquei canal 9, transmissão simultânea pelo YouTube. Aí a mulher perguntou, mas passa no mesmo horário? Aí eu passei a colocar de semana, transmissão no mesmo horário. Beleza. Os projetos do menino Ney, deixa o cara jogar. Isso. Um abraço, Antônio. Nós. Valeu, meu amigo. Porra! Olha, tem uma época que eu falava assim, porque o Naldo, ele falou a idade dele, na real não parece, né? O Naldo parece ser bem mais novo. Mas quando eu era molecote, ele já era essa pessoa, né, mano? E aí, às vezes eu falava assim, eu sou comunicólogo. Porque eu igualava com ele. Nós somos comunicólogos, né? Com jornalismo e